Olá, seja bem-vindo a mais um CadraCast. Hoje eu passo para deixar os meus agradecimentos à Iriana Conceito, que me veste. Então, se vocês gostaram dessa roupa elegante e se vocês gostam das roupas que eu visto nos podcasts, siga a Iriana. O endereço dela vai ficar aqui embaixo para que vocês conheçam a loja dela, uma roupa mais linda e incrível que a outra. Também deixo meu agradecimento especial à Bruna Tatin, que é responsável pela minha maquiagem. Também vou deixar o contatinho dela aqui para que vocês sigam, se vocês gostarem da maquiagem, senão ela faz muito melhor também, porque o problema às vezes é quem tá atrás, tá? Então fiquem tranquilos, o problema não é a maquiagem está um arraso. Falando em agradecimentos especiais, também faço um agradecimento super especial ao nosso convidado de hoje, André Tavares, que é o diretor da Global Media e do Mundo Empresarial, que tem aqui um currículo extenso na área de marketing digital, e é sobre o marketing digital focado para os advogados que ele vai falar com a gente hoje. Então, André, fale um pouquinho sobre você e como você entrou nessa área jurídica. Primeiro, obrigado pelo convite, né, Cadra? A gente já podemos considerar que somos amigos, né? Por trabalharmos juntos aqui, por tantos problemas que você me ajuda a resolver. E espero que todos gostem da conversa que nós vamos ter hoje aqui. Bom, falando um pouquinho de mim e da empresa, as coisas são basicamente andam juntas, né? Meu interesse por publicidade, por marketing, veio da época que eu entrei fazer faculdade de jornalismo, né? Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, sempre gostei muito de falar, né? Trabalho com música e tudo mais também, sempre toquei e tal, então sempre tive facilidade de me comunicar, então meus pais falavam, você tem que fazer jornalismo, etc, etc. Eu gostava de escrever e tal. Acabei entrando na faculdade de jornalismo, mas vi que não era exatamente a área que eu achava que eu ia atuar. Eu não me via apresentando um jornal, eu não me via sendo repórter, eu não me via trabalhando em redação, escrevendo ali e tal. Eu me via na parte ali de rádio, talvez eu achava legal, né? Mas era aquela coisa de comunicação mais bruta, assim. E eu comecei a perceber que eu gostava mais da área de empreendedorismo, que eu gostava mais da área de o quanto a comunicação pode render financeiramente, no caso. Não basicamente você ser você ser o porta-voz de notícias, como é um jornalista, que é uma função extremamente importante, né? Estudei com pessoas que hoje são jornalistas já com um tempo de carreira, né? E com professores que são grandes jornalistas, né? E é uma função maravilhosa. Eu que não me enxergava muito ali. Então, Mas eu queria dar um spoiler aqui, tá? Ele tá falando que ele não é um jornalista, assim, mas ele tem um podcast bem famoso do mundo empresarial. A gente tem o podcast do mundo empresarial, que nós falamos sobre empreendedorismo, que é o que vai próximo do rádio, que a gente faz, uma coisa que eu gosto de fazer, às vezes faço com o Samuel, hoje eu já não tenho feito mais tanto, por conta de demandas e tempo, né? E o Samuel tá tocando com a Laísa, e é algo que a gente quis fazer justamente porque vim dessa coisa. O rádio é uma coisa que eu gostava, sempre gostei muito do rádio, até para eu trabalhar com música, então eu gostava dos programas de entrevista, de rádio. E quando surgiu essa questão de podcast, eu achei que pra gente isso faria sentido. Mas o podcast do mundo empresarial, assim como o seu fala com o mundo jurídico, nós falamos de empreendedorismo, né? Então, assim, é sempre essa área de divulgação, então as empresas vêm no nosso podcast, falam da história dela e tudo mais. Então, também é jornalismo, mas é publicidade. Né? Eu vou interromper o André aqui de novo um pouquinho para falar duas coisas. Primeiro que o meu podcast, na verdade, é graças a ele e toda a equipe da Global Media. Sim. Aqui até por ser um conteúdo não só voltado para o direito, mas um conteúdo voltado para o direito pensando nessa parte de empreendedorismo também, não só o direito, de pensar em conteúdos totalmente jurídicos e exclusivamente dentro da linha do direito, mas pensar em como que as pessoas conseguiram atingir um certo nível, como que elas seguiram a carreira delas dentro do direito. Então, deixar um agradecimento especial em relação ao meu podcast, que também existe graças a ele, a toda a equipe. E não só ao podcast, né? A toda a mídia digital, as minhas redes sociais, tudo é responsabilidade dele. Então, se vocês gostarem, ele é o responsável. Se vocês não gostarem, ele também é o responsável. Mas daí vocês podem deixar o comentário que a gente altera, né, André? Exatamente, como eu falei, né? Então,
eu sempre via este lado, até mesmo quando a gente conversou de começar a fazer o trabalho com você, das suas mídias, seu podcast, sua criação de conteúdo toda, eu já via também que os advogados, ou a pessoa do mundo jurídico, tinha que se comunicar de uma forma profissional, assertiva, né? Porque hoje tudo é imagem, né? Então, voltando lá atrás, a Global Media nasceu, né, em 2015. Como eu falei, eu já comecei a atuar, assim que eu saí da faculdade, eu comecei a atuar com publicidade, que eu já entrei a trabalhar como assessor de deputado, então já trabalhava na parte de design ali, depois fui trabalhar numa clínica médica, que o dono era candidato a deputado, e aí acabei ficando para a clínica dele, que ele não foi eleito, e aí eu trabalhava na parte de marketing das clínicas dele, ele tinha uma loja de roupa, ali eu comecei a trabalhar com marketing, né? Depois virei editor de vídeo, cinegrafista, e fui me interessando cada vez mais. E aí em 2015, juntamente com o Beto Samuel, meus sócios, nós formamos a Global Media e criamos o Mundo Empresarial. Posso deixar meu agradecimento pro Beto e pro Samuel também, e pro restante da equipe antes que eles me matem. Raíssa me ajuda horrores, e o Lucas que tá aqui atrás, que eu também não posso dar muito spoiler, ele dá um monte de toque. Eu queria deixar registrado que se também é bom, e aí eu vou falar o bom porque ele só me manda refazer, então a responsabilidade é dele também. Isso aí, mas o Lucas, inclusive, é uma grata surpresa, né? Que é um amigo meu de longa data que trabalhava comigo na música, é meu companheiro de banda e tá se tornando um belo de um produtor audiovisual também aqui, entrou aqui, tá trabalhando aqui com a gente, já tá virando cinegrafista também e tudo mais. Esse é um ramo que encanta, né? Assim como você tá ficando cada vez mais encantada, né? E por assim dizer, foi isso, né? Nós formamos um mundo empresarial, começamos a trabalhar na divulgação de empresas, trabalhar com televisão e tudo mais. Em 2018, eu lembro de ouvir de um cliente que ele estava com problema no site dele, nas mídias sociais dele, que na época o Instagram já estava começando a ficar maior que o Facebook, maior assim, né? Tava começando a ser mais em evidência que o Facebook, né? Que vinha sendo a mídia mais forte, e a gente via a necessidade de expandir os serviços, né? Então eu fui, como eu falei, eu tinha trabalhado nessa área, mas eu estudei jornalismo. Então o pouco que eu sabia de marketing, de publicidade, eu aprendi na faculdade de jornalismo. Daí eu resolvi entrar de cabeça e estudar o marketing digital, né? Aí eu fui fazer cursos, etc., EAD, né, e tudo mais, e fui aprendendo, e curioso também, fui aprendendo o que era necessário, né? A parte de tráfego pago, a parte de Google, a parte de site, a parte de gerenciamento de mídias sociais, copywriter, tudo mais que a gente hoje usa muito aqui, inclusive com você. Então, basicamente, a nossa história da Global é essa, né? A gente hoje é uma empresa que comunica as empresas, faz a comunicação para as empresas 360 graus. Então, a gente faz tudo que uma empresa precisa para se comunicar digitalmente, principalmente, a gente faz, né? Então, basicamente, essa é a nossa história breve aí. E fala um pouquinho mais em como você começou com essa parte de vir para o mundo digital, mas de pensar assim, não, vou focar nos advogados também. É um bate-papo longo que a gente já teve dessa carência, que pelo menos eu via, e acho que você também falou que enxerga essa carência dos advogados, né? O que você acha que falta na carreira da advocacia para conseguir melhorar essa parte de mídia digital? Pelo que, assim, a gente vê que tem vários ramos que são muito carentes de marketing, né? O ramo de advogados, né, é muito carente, até porque tem sérias restrições, né? Não pode. Eu até acho que algumas restrições são ok. Por exemplo, a pessoa, que nem a gente tava falando agora há pouco, né? A pessoa falar assim, mais de 5.000 casos resolvidos, uma coisa assim. Pô, todo mundo pode escrever o que quiser, o papel aceita tudo. Então eu acho justo, porque é muito sério. Eu acho que o trabalho do advogado é um trabalho muito sério, né? Ele vai cuidar de causas que a pessoa às vezes está gastando uma grana, ou foi lesada, sofreu algum problema, e ela bota as esperanças dela no advogado, e se o cara fala que faz e não faz exatamente aquilo, né? Então eu acho que a carência que eu vejo do advogado é justamente se comunicar, mas de uma forma assertiva, para a pessoa ver que realmente ela é uma pessoa de confiança, mas também de uma forma profissional.
né? A gente vê, às vezes, muitos advogados não têm um site, não tem uma mídia social, não tem um conteúdo de vídeo como esse aqui, não tem uma referência digital. Às vezes o cara tem um escritório bonito, meio que... no imaginário popular, um escritório de advocacia sempre é mais ou menos como é um consultório médico, sempre é bonito, apresentável. Uma coisa apresentável, até porque eu acho que tem que ser, né? A pessoa, digamos que uma pessoa ela teve problema familiar, um divórcio, ela já tá às vezes com o emocional abatido, precisando de uma assistência, aí vai procurar um advogado, chega no lugar meio bagunçado, meio feio, meio velho. Então, aproveitando isso, eu preciso fazer 2 comentários. Eu tô olhando pro André e tô lembrando do advogado do Breaking Bad, que é o Better Call Saul. Sim, assisti a série. Ele sempre me compara com ele, tá, gente? Mas falando, não seja um Better Call Saul. O Better Call Saul é até um caso a ser estudado, assim, como divulgação e tudo mais, porque ele é muito famoso. Principalmente na primeira série, que é a do Breaking Bad, ele é muito famoso por conta das propagandas esdrúxulas que ele faz, né? E ele acabou ficando... vamos pegar leve. Ele faz aquelas propagandas, e assim, até engraçado que eu assistindo a série, quando eu assisti Breaking Bad a primeira vez, que foi na época que ela tava estourada, inclusive é minha série favorita, né? Eu tenho tatuado, inclusive. Eita! Né? Sobre a série, é uma das minhas favoritas também, mas eu não cheguei no nível de tatuagem. Que eu tenho algumas, né? Quando você passa de um limite, você já faz qualquer coisa que vier na cabeça, você faz, tá tudo bem. Quem tem bastante tatuagem me entende. A questão eu já trabalhava com produção de vídeo na época. Eu via as propagandas e já achava tosca a produção, entendeu? Eu falava, meu Deus, os caras conseguiram passar aquela imagem que, nossa, é tosco, mas ele é conhecido. Entendeu? Então ele tinha no banco da praça, tinha lá Better Call Saul. Tinha as propagandas na televisão que passava de madrugada, etc. E ele foi o comentário que você falou, engraçado, né? Do tipo, já resolvi mais de 5 mil casos. As propagandas dele eram desse jeito, né? Desse naipe. E é engraçado, assim, que essa série... Eu sou suspeito pra falar, como eu falei, minha série favorita. E a Better Call Saul, a série dele, se não for a segunda, é a terceira série, minha série favorita. E assim, porque mostra os bastidores. E é disso que a gente tá falando. Por exemplo, é tudo armado, né? Ele arma tudo, ele arma toda aquela propaganda, ele cria casos, ele vai num asilo e bota na cabeça dos velhinhos que eles estão sendo lesados, e ele cria esse caso e tudo mais, e aí divulga, ele pega uma velhinha, faz lá e tal, olha como ela é uma coitada e tal, e é uma atriz contratada, sempre baixo custo e tudo mais, né? Então, acaba que... Só que isso fez dele muito conhecido, né? E querendo ou não, ele teve um sucesso financeiro. Obviamente, se ele for entrar na parte... vamos tentar fazer uma analogia como se fosse real. Ele teve um grande sucesso financeiro, né? Na série, ele anda de Cadillac, ele tem um casão, ternos finos e tudo mais, mas o escritório dele é uma zona. O escritório dele é bagunçado, é cheio de pessoas. Você vê, tem aqueles caras com cara de traficante, né? Tem lá. E é esses caras, tanto que ele ajuda os caras a lavar dinheiro e tudo mais. Ele já era desse. Mas o fato é que ele acabou se tornando muito conhecido. Então, assim, se a gente for trazer para a comunicação, eu sempre falo para todo mundo que o que mais me encanta é a comunicação. Eu acho a comunicação linda, né? Então, assim, ele se comunicou. Como ele se comunicou? No Brasil não pode, né? Lá nos Estados Unidos eu imagino que pode. Mas ele se comunicou. De alguma forma, ele atingiu o que ele queria. Ele queria ficar famoso. Se ele resolve os casos, se ele usa de malícia para resolver os casos, obviamente que não é do nada. A gente sabe que devem ter pessoas assim no mundo, né? E pensando naquilo que a gente não quer ser, que é um Better Call Saul, como que a gente pode pensar em introduzir o marketing digital dentro do direito de uma forma que seja uma forma equilibrada e que passe uma imagem séria do profissional, do direito? Sim. Eu acho assim, ele é aquela coisa, ele faz aquela coisa esdrúxula, ele faz aquela coisa chamativa, aquela coisa brega até, né? Tem uma estátua da liberdade lá com a bandeira americana, não sei o que lá. Eu acho que tem certos ramos, acho que a comunicação, o marketing, ele tem que entender muito cada tipo de negócio.
Por exemplo, nós temos aqui a Global Media, é uma agência de comunicação. Né? Nós fazemos vídeos, nós fazemos design, nós fazemos site, nós fazemos vinhetas publicitárias, fazemos tudo. A comunicação aqui não é muito formal. É uma coisa mais informal. É uma coisa mais... Porque o ramo que a gente atua é um ramo moderno. É um ramo que envolve criatividade. Então, até a forma como as pessoas são aqui não é como ir num escritório de advocacia ou ir num consultório médico, por exemplo. Nós temos, que nem eu sou tudo tatuado. Né? Hoje eu tô com essa camisa meio assim, mas geralmente eu tô com uma camiseta preta, calça rasgada, a gente é mais informal, né? Hoje você veio mais formal para gravar o podcast. Para gravar esse conteúdo, eu pus uma camisa aqui que eu ganhei da minha esposa, inclusive, né? Muito obrigado. Parabéns, você tá elegante. Tá vendo? Tô aqui com pouca coisa, tô elegante, mas eu não serviria para atender uma pessoa. Se eu fosse advogado, eu acho que não é que eu não serviria, eu acho que da forma que eu estou, não me remete ao perfil do advogado, né? Assim como um médico, geralmente a gente tá acostumado a ver um médico de jaleco, de branco e tudo mais. Tudo faz parte da imagem, né? Você falando isso me gera uma dúvida, por exemplo. Eu conheço vários advogados que falam que dependendo do público, às vezes é mais ou menos como ele vai aparecer para o cliente dele. Você acha que isso realmente pesa na hora de fazer um contato com o primeiro cliente, ou que eventualmente o advogado ele sempre tem essa figura de ser uma pessoa mais séria e aí tudo bem ele manter essa figura, não importa o público que ele atenda? Olha, eu acho que pesa, eu acho que é algo que tem que ser considerado sim. Depois a gente vai falar um pouco de como passar essas imagens, a questão de fotografias, etc, né? Mas nesta questão, eu acho assim, como eu falei, é um ramo sério e precisa ter... tem que ter essa seriedade, usando de redundância. Porque, como eu falei, ninguém vai procurar um advogado porque tá com tudo bem. Verdade. Eu vou procurar um advogado porque eu estou com um problema, né? Seja ele pequeno ou grande, é um problema. Senão, eu não procuro um advogado, né? Eu vou usar o meu exemplo. Eu tenho problemas com vizinho, né? Você sabe do caso. Olha o responsável do meu primeiro vídeo aqui. Pois exatamente. Eu tenho problemas já há tempo com vizinhos barulhentos. O primeiro problema que eu tive foi com um bar perto da minha casa, que fazia música alta, música ao vivo. Meu filho era recém-nascido, atrapalhava muito, eu não tinha sossego, etc. Cara, eu fiquei uns 6 meses chamando polícia, aguentando até ir atrás de um advogado. Aí, por quê? O problema já estava estourando, já não estava aguentando mais aquilo. E aí foi todo aquele lance e tudo mais. Esse problema acabou se resolvendo porque faliu a empresa, né? Depois eu comecei a ter problema com outro vizinho que fazia a mesma coisa, só que era uma chácara. Então era um momento de entretenimento dos caras, mas os caras queriam fazer música alta, barulho, domingo, tal, sábado à noite, começou a ficar. Mas o que eu tentei primeiro? Ligar, por favor, pode manter o volume baixo. Foi indo, por favor, tá alto, não, a gente vai parar. Não resolveu, comecei a chamar a polícia. Qual foi o último estágio? Fui atrás de um advogado. E é engraçado que eu tava falando essa questão da imagem, eu tava lembrando quando eu fui falar, né, com esse advogado que me atende, o doutor Adriano, e eu fui lá no escritório dele, um escritório com cara de escritório de advogado. Com pessoas com roupa social, assim, e tudo mais. Ele veio de terno e gravata me atender, conversou comigo, ou seja... a imagem. Você consegue se imaginar falando com um advogado que não te atenda de terno e gravata? Então, eu até consigo me imaginar, mas a primeira imagem que vem na minha cabeça é uma pessoa, um homem, por exemplo, de terno e gravata, uma mulher de uma roupa mais social. Você tá uma roupa, né, social, não é social, mas é uma roupa elegante. Você tá de uma forma, você não tá despojado, você não tá com uma camiseta. Obrigada, Iriana, eu estou elegante. Tá vendo? Exato, mas eu acho que isso leva um pouco a imagem. Eu acho que isso faz parte do imaginário popular, né? Jogador de futebol não joga de calça, é uniforme, certo? Aquele estilo, é aquela camiseta, é aquela bermuda, é o meião e tudo mais. Ou seja, quando a gente pensa num jogador de futebol, remete àquela imagem. Então, né? Vamos pensar nessa sua imagem nas redes sociais, por exemplo.
Sim. Na rede social, você acha que o advogado... E aí é lógico que a gente tá tendo um bate-papo leve aqui, pessoal, vocês façam o que vocês quiserem na rede social de vocês, pelo amor de Deus, não entendam isso como uma regra. Uma regra. Mas assim, você acha que quando a pessoa tá na rede social, ela também tem que manter, por exemplo, pelo menos rede social aberta, né? Porque acho que também tem diferença entre rede social aberta, rede social fechada, que você vai poder falar um pouquinho melhor. Sim. Mas assim, você acha que ela tem que transparecer a profissão dela ou ela pode se desligar e fazer o que ela quiser na rede social? O primeiro conselho que eu dou para todo mundo que tem empresa, seja qualquer tipo de negócio, eu falo, separa a sua mídia social pessoal da sua mídia social profissional. Eu não tenho Instagram. Eu, André, trabalho com isso. Não tenho Instagram pessoal. Já tive, não tenho mais. Eu acho, pra mim, pessoalmente, é uma perda de tempo. Porque eu ficava lá vendo meme, vendo conteúdo, às vezes vendo conteúdo de outras pessoas e tudo mais. E acabava que posta uma coisa daqui, uma coisa dali, compartilhava alguma coisa da minha vida e tudo mais. Só que eu não capitalizava em cima disso. Então, pra mim, eu resolvi não ter mais. Falei, não quero mais, não sinto falta nenhuma disso. Mas eu tenho a mídia social da minha banda, da minha empresa, do programa que a gente faz. Então, assim, as mídias sociais, no meu caso, eu acho que é a forma, para quem visa negócio, é a forma mais correta. Por quê? A gente tem a banda, por exemplo. Eu e o Lucas, por exemplo, nós temos uma banda de rock. Qual que é o nome da banda que você não falou até agora? Blind Smoke. Uma banda muito boa. Faça um merchanzinho da sua a melhor banda do mundo, desde que você não conheça nenhuma outra, né? Nossa, você concorda com isso, Lucas? 100%. Concordo. Jesus Cristo, é mentira, gente. A banda deles é bom ver boa. A gente tocando sempre num lugar que tem bebida alcoólica, porque quanto mais você bebe, melhor a banda toca. Então, basicamente é assim. Mas nós somos uma banda muito legal. Tipo comer com fome, é o melhor jantar ou almoço do mundo. Exatamente. Então, a Blind Smoke, né? Mas é engraçado, porque, por exemplo, na Blind Smoke, a gente não posta nada da nossa vida, pessoal. Na página da banda Blind Smoke. Não posto. Eu não posto o que eu estou fazendo. Estou arrumando minhas coisas para ir tocar. Mas você não acha que o público sente falta disso? Mas não diretamente eu. A gente posta as coisas da banda. Então, assim, a banda, os bastidores de montar um show. Alguma história de cada um, o show que vai ter, vídeos do show e tudo mais. Ou seja, é 100% voltado à banda. É um modus operandi que a gente usa, que é o quê? Não importa quem é o Rafael, o Lucas e o André. Todo mundo sabe que o André toca guitarra e canta, o Lucas toca baixo e canta, o Bacarin toca bateria, o Rafael Bacarin toca bateria. Mas se o Rafael Bacarin trabalha com outra coisa, não vem ao caso. Então a gente não coloca. E é isso que eu falo de separar. Digamos que a banda fosse só eu, que eu fosse um artista solo. Eu também não misturaria a minha vida pessoal com a música. Porque a música, no caso, se eu fosse um músico solo, se eu vivesse disso, fosse um negócio como é a Blind Smoke, é um negócio, né? Ela gera valores. Então, eu separo. Eu acho que o público que segue, digamos que eu for o André cantor, o público que segue o André cantor, talvez não vai se importar em eu postar que eu tô comendo ovo mexido de manhã. Ou talvez isso apenas seja só um conteúdo inútil lá. E eu acho que a atenção do público é preciosa. É algo mais difícil. Tem estudos que dizem que uma pessoa tem 7 segundos para tomar uma decisão quando ela vê algo na internet. Essa é a importância da imagem também, exatamente. Né? Então, por isso que eu falo de não misturar. Tem estudos que dizem que é 3 segundos. Pode ser mais, pode ser menos, mas eu acho que a média é essa. Bem baixa. Você entra numa página no Instagram, ou num site, ou num vídeo, rapidamente você já toma uma decisão. Se você vai continuar ali, ou se você vai sair dali. Então, se a pessoa me segue, e eu posto uma opinião política, por exemplo, e a pessoa não concorda comigo, mesmo que ela goste de me ver tocar, ela vai sair, ela não vai me seguir mais. O que importa para uma pessoa que segue um cantor que ele tem a opinião A ou B? Vamos falar de advogado. Eu ia brincar que no mundo polarizado que a gente exatamente. Tá, é muito difícil realmente. E essa polarização cresceu muito por conta da internet, por conta das mídias sociais, né? Hoje, antigamente, vamos falar, é muito banalizada a questão de esquerda e direita.
não vamos entrar no mérito aqui de política. Mas antigamente não tinha esse negócio. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Tinha muito pouco. Né? Não tinha essa coisa assim, eu sou uma pessoa de direita, eu sou uma pessoa de esquerda. Era assim, você torce pra que time? Você é da onde? E tem aquela ideia que a internet, as mídias, elas deram voz a todo mundo, né? Deram. Exatamente. Então as pessoas, aquilo que às vezes elas não falam pra você pessoalmente, Ela fala na internet. ela fala na internet. É. E aí ela esquece que por trás da internet também habita uma pessoa. Seres humanos. Exatamente. Por isso que hoje até tem discussões sobre a questão das fake news, regulamentar as mídias sociais. O que eu acho é realmente importante. Né? Regulamentar não quer dizer que você vai fazer aquela coisa virar uma ditadura, só vai poder falar o que o Estado quer e tudo mais. Pelo menos o que eu entendo que está sendo discutido nos órgãos públicos aí é que vai regulamentar o quê? Se você vai dar uma notícia, se você vai dar uma informação, que você tenha pelo menos a fonte correta, ou que você seja uma fonte confiável, né? Porque hoje em dia qualquer um vê uma notícia e reposta. É aí a importância também da comunicação pro meio jurídico, né? Vou falar o que eu estava falando da pessoa, o quanto é importante ela se comunicar de forma assertiva. Como eu falei, rapidamente uma pessoa pode perder interesse em você, ou rapidamente ela pode perder o interesse em te seguir, ou até mesmo em te contratar, porque você postou alguma coisa que é contrária à opinião dela. Então, se você vai ser fonte de informação para alguém, se você quer se comunicar no ramo jurídico, você tem que ser fonte de informação para alguém. Uhum. Né? Eu fui, que nem eu falei do meu caso, eu falei com você, falei com o Dr. Sidney e falei com o Dr. Adriano, que acabou se tornando o advogado que está cuidando da causa do meu problema atual, e a pessoa me esclareceu qual era o meu direito e qual não era. Então ele foi uma fonte de informação. Se ele não é uma fonte de informação confiável e me fala assim, não, você tem direito ao silêncio, mas digamos que eu não tenha, digamos que o que ele me falou, ou ele me fala, não, você não tem direito, o cara tá na casa dele, ele pode fazer o que ele quiser, não é bem assim. Ou seja, é uma fonte de informação importante e tem que ser segura. Por isso que eu fiz a analogia do músico. O cantor, o cara quer seguir o cantor, ele quer o cara ver a parte musical do cara. Mas você não acha que as pessoas... E aí é uma dúvida minha, que as pessoas têm interesse de saber, por exemplo... E aí vou até pegar o meu perfil. O meu perfil é exclusivamente profissional também. Eu não tenho um perfil... E é o meu único Instagram também. Eu não tenho, por exemplo, um pessoal e um profissional, até porque eu também não dou conta. A minha pergunta é, você acha que, por exemplo, as pessoas não sentem falta, às vezes, do que... mas... E a Kadra, o que ela faz nas horas dela de lazer, vamos dizer assim? Sim. Não que eu vá mudar o meu perfil, mas assim, você acha que tem essa falta ou não? Que é bom manter ele totalmente profissional? Tem, e aí é o que você falou, vai de cada perfil, né? Se a gente vamos falar um pouco tecnicamente do que eu encaro uma boa comunicação. Isso é uma opinião minha e que como eu encaro como uma boa comunicação para um advogado. Então, como eu falei, o advogado, ele é uma fonte de informação segura. Ele é uma fonte de conhecimento da lei segura. Se ele não tiver um bom conhecimento da lei, ele não vai saber fazer uma boa defesa, principalmente do caso específico que ele pegar. Isso mesmo. Então, uma boa comunicação que eu vejo, primeiro, como a gente falou, o advogado remete a uma seriedade, remete a um conforto ao cliente, né? Ao caso que ele está, a pessoa que ele está defendendo, né? Então a gente falou que eu falo sempre que existem dois mundos hoje, o mundo real e o mundo virtual. Os dois são importantes para todo mundo e para todos os ramos, para todas as empresas, para todos os profissionais. Os dois lados são importantes. No lado real, é óbvio que é importante a pessoa, né, o advogado, ele ter um escritório organizado, limpo, que tenha uma boa recepção para o cliente, que ele tenha condições de dar uma boa atenção, ou seja, então ele tem que ter pelo menos um lugar para receber, para sentar, para bater um papo. Vou fazer uma partezinha aqui também, porque nem todo advogado, às vezes, ele tem essa estrutura física. Sim. Aí é o que me vem à cabeça, por exemplo. É até uma coisa que é engraçada, porque você vê algumas pessoas hoje
Eu ia falar assim, ir num café, em algum lugar que você possa atender. Sim. Mas hoje eu também tenho visto alguns cafés meio insatisfeitos com esse tipo de atendimento, Sim, porque sim. ele acha que você acaba ocupando o espaço. Você toma um cafezinho e fica horas E lá. fica horas lá. Mas sei lá, pelo menos ou um café que você não tem esse tipo de problema, ou um coworking, aí tudo bem. Sim, eu acho Atendimento à que... distância também hoje em dia tá muito alto, né? Exatamente. Hoje as pessoas fazem muito, aí já vai pro virtual. Então é aquilo que a gente vai falar do virtual. O cara ter um local para receber, ou pelo menos que ele tenha uma padaria que ele sabe que ele pode. Mas, por exemplo, ele não vai levar o cara... Pô, o doutor Adriano, quando eu fui conversar com ele, digamos que ele não tivesse o escritório dele, ele não ia me levar para um boteco para falar disso. A gente pode ir para um boteco, mas é outra coisa. Eu não vou falar sério. Por exemplo, no meu caso, eu enxergo, acho que todo mundo enxerga, que você vai para um boteco para se divertir. Doutores, não atendam seus clientes do boteco. Eu acho que você pode até ir, mas eu acho que assim... Agora, você vai perder o cliente. Talvez. Mas, por quê? Porque tem lugares e lugares. Boteco é uma delícia. Eu adoro boteco, né? Sou músico, adoro ir à noite, né? Mas, você vai conversar sobre um assunto sério, você precisa ter um lugar sereno. Você precisa ter. Então, se digamos você vai numa cafeteria, você vai numa padaria, num coworking, você vai precisar ter uma serenidade, você vai precisar ter um silêncio, porque você precisa ser entendido, você vai se comunicar. A comunicação é linda, desde que seja compreendida, né? Fora Então, o fato de que alguns assuntos são capciosos. são sigilosos. Exatamente, até, né? você não vai falar. Às vezes você vai falar um divórcio, você vai falar de um abuso, alguma coisa, digamos que uma pessoa está sofrendo um abuso no trabalho, no geral, um assédio. são situações delicadas. Exatamente. Né? Então, neste caso, é aí que entra o que eu falei. A pessoa precisa ter um local adequado para receber o seu cliente, né? Então, se ele vai numa cafeteria, que seja um lugar sereno, que não tenha barulho, não tenha bagunça, que não tenha aquela coisa das pessoas estarem muito próximas ali para ouvir, porque imagine que imagine que eu estou sofrendo um assédio, estou me sentindo assediado sexualmente, por exemplo, no meu local de trabalho. Se eu fosse um funcionário e estou me sentindo assediado por um colega ou pelo dono, alguma coisa assim. Pô, às vezes, digamos que eu sou casado, né? No caso de mulher que infelizmente sofre muito com isso no mundo, uma mulher às vezes é casada, às vezes ela tá sofrendo um assédio e ela não sabe o que fazer. E aí ela não falou nem pro marido ainda. Porque é sério, o marido às vezes vai ficar louco da vida, vai lá, vai matar alguém, vai bater em alguém. Essas coisas a gente vê todo dia acontecendo. É verdade. Digamos que ele vai num lugar mais aberto. Vai numa padaria cheia de gente e vai ficar ali, olha, tô sofrendo, né, isso e tal. Aqui uma boa indicação, então, seria a internet também, né? Então, pessoal, se você não tiver um local apropriado para fazer o atendimento, você pode fazer um atendimento à distância. Eu acho que vale o bom senso, né? Porque dependendo do assunto que você vai tratar, eu sempre acho que este assunto jurídico, processo, essas coisas, é uma coisa muito privada. Né? Eu tô movendo, eu tô com um advogado cuidando do meu caso, mas eu não vou ficar aqui falando o que tá acontecendo, valores, eu não vou falar o que eu tô sofrendo, o que eles acham, eu não vou ficar falando isso, né? Eu vou falar entre eu e ele sentado numa mesa, né? E vamos discutir isso. Se for falar do digital, que eu acho que é o que mais, hoje é o que mais vai aguçar a curiosidade, porque isso é uma coisa que o real todo mundo basicamente sabe. Os advogados sabem que tem que ter um bom senso. Você vê escritórios de advocacia geralmente são muito bonitos, né? São grandes, tem bastante espaço e tudo mais, justamente porque sabe que tem que ter essa coisa. E todo mundo compra a imagem primeiro. Né? Todo mundo compra a imagem. Então o cara vai chegar, ele quer uma pessoa de confiança e tudo mais, ele vai ver que o cara tem, ou pelo menos que foi bem atendido num lugar ok, num lugar privativo, num lugar, né, principalmente o conhecimento do advogado é vasto, ele soube falar com clareza, né? Agora, se for falar para o digital, na parte que você falou do atendimento no digital, também acho que a pessoa tem que se preocupar em estar bem vestido, né? Sem nada chamativo. Se o cara for lá abrir a câmera para atender e ele tá espalhafatoso, ou tá com o cabelo bagunçado, ou tá com cara de cansado, barba mal feita, tudo mais, talvez pijama.
Tô atendendo em casa. Talvez já não passe uma seriedade. Tem muita gente que às vezes fica brincando com aqueles fundos, que fica passando fundo de praia, fundo de não sei o quê. Eu já acho que não cabe, né? Eu acho que cabe um local, primeiramente, silencioso, sereno, a pessoa tá bem apresentável, né? Barba feita, cabelo penteado, não precisa estar de social, acho que não precisa estar de terno e gravata para estar numa reunião online, mas que esteja apresentável. Como eu falei, eu pus uma camisa um pouco mais social do que o jeito que eu ando todo dia, que eu ando de camiseta todo dia, entendeu? Acho que até o nosso podcast do Mundo Empresarial eu apresento de camiseta, entendeu? Mas é outra pegada. Né? Nesse caso, eu vim aqui conversar com você, ser uma fonte. Então, eu acho que merecia, pelo menos, né, que eu tivesse com uma roupa um pouco mais serena. Eu acho que tudo vale. Então, uma reunião, uma primeira reunião com um cliente, né, com uma pessoa à distância, o cara tá aqui em São Paulo, vai falar com uma pessoa no Maranhão, por exemplo, à distância e tudo mais, a primeira coisa é que ele consiga ser entendido, ou seja, ele precisa estar num lugar que não tenha barulho. Às vezes a pessoa às vezes atende sei lá, num restaurante, e aí barulho de prato e tudo Mamães mais. Atendem em casa com o filho correndo e gritando. Aí já é um caso que é difícil, porque às vezes precisa, não tem o que fazer e tudo mais, né? A minha esposa trabalha em casa e ela precisa fazer reunião, ela tem que se isolar e tudo mais. Se o meu filho estiver lá e tal, não dá pra ele ficar ali no quarto com ela enquanto ela tá trabalhando e tal, porque atrapalha, né? Mas vamos falar da questão de como ele se apresenta antes dessa primeira reunião, que eu acho que é aí que é importante. Eu acho que a primeira coisa, tem que ter um bom site, tem que ter uma mídia social, não digo ativa, o tempo todo tá postando, a não ser que a pessoa queira se tornar uma fonte de notícia, uma fonte de conhecimento para um público geral. Tá. A mídia social, um site, o Google, basicamente, é a maior plataforma de busca do mundo. Todo mundo hoje pesquisa tudo no Google. Então, digamos que eu estou sofrendo um problema e eu vou pesquisar sobre a lei do silêncio, como é meu caso. Eu vou buscar fontes e muito provavelmente essas fontes foram alimentadas. O Google não é um monte de advogado ali. Não é um monte de arquiteto, não é um monte de engenheiro, não é um monte de médico. São pessoas que colocam. Se são pessoas de confiança ou não, não dá para saber. O Google também tenta fazer o trabalho de combater ali, fake news, etc. Mas não dá para saber que tudo é real. Então, a pessoa ela vai colocar lá, digamos que ela tem um site, que eu acho extremamente importante. Todo profissional, toda empresa tem que ter um site, que é seu endereço digital. Né? Você tem um endereço aqui, Rua Madalena, tal. Você tem o site, globalmedia.tal. Então, assim, cadrarise.com.br. Esse é o cartão de apresentação, né? Eu acho que é a sua empresa digital. Você tem um escritório legal, mas você também tem que ter um site legal, apresentável, com uma boa conexão, né? Ou seja, com um bom provedor, né? Que a pessoa consiga entrar e esse site abra em qualquer plataforma. Então isso é importantíssimo. Se for aquele site lento, aquela coisa antiga, com letras perdidas, cores que não estão ali casando e tudo mais, você vai fazer, o que a gente falou lá no começo, a pessoa perde o interesse muito rápido, se ela não compreende rapidamente o que ela está buscando. Então, digamos que, falando de site, um site para um advogado, eu acho extremamente importante ter um blog. Porque o blog é onde você escreve sobre um determinado assunto com o seu conhecimento. Eu poderia fazer um blog sobre marketing digital, sobre produção de vídeo e música, e sobre guitarra e tal, que é as coisas que eu atuo, né? Se eu quiser vender o serviço de advogado, se eu quiser me vender, né? Melhor falando, se eu quiser me vender, o meu site tem lá um blog e eu tô falando sobre determinados assuntos. Como você faz o seu canal, que você fala, um vídeo você falou sobre problema com o vizinho, outros negócio de multa, né? E tudo mais. Então, assim, a pessoa vai lá e fala, qual é o meu direito em relação à perturbação do sossego. Aí ela vai digitar isso no Google e vai aparecer um monte de coisa. Notícias, informações, pessoas dizendo.
Lá nesse meio pode aparecer o seu site, o seu blog. Por quê? O Google buscou, o algoritmo do Google buscou fontes de informação para aquela pessoa. E você acha que isso, por exemplo, ele acaba revertendo na imagem do advogado? Com certeza, total. Porque o Google é um robô e você fica ali leiloando. Basicamente, ele fica leiloando quem é mais relevante para ele. A plataforma, o Google, o Instagram, a Meta, né? TikTok, todas essas plataformas, o LinkedIn, não tá nem aí para mim nem para você. Tá preocupado com o usuário. Quanto mais tempo o usuário ficar dentro da plataforma, mais ele vai te engajar. Por isso que as pessoas se preocupam muito com os views, com os likes, né? Nos vídeos do YouTube, por exemplo, com os curtidas no Instagram. Por quê? Isso demonstra que engajou mais. Como é que o Instagram vai saber que as pessoas estão gostando daquele conteúdo? Porque elas deram like, elas curtiram. Entendeu? Falando nisso, pessoal, se inscrevam no meu canal e no canal dele. Isso. Como que é? Curte, comenta e compartilha, Exatamente. né? Porque tudo senão, o que vai acontecer? Perde, né? Perde. O nosso site não vai ser bom pro Google. O que vai acontecer com o nosso site, com a nossa plataforma? Ele vai ficando lá para baixo, né? Quanto menos relevante você for para as plataformas, ele não vai te mostrar para ninguém. A plataforma ganha quanto mais tempo o usuário passa lá dentro. Então você vai lá no Google fazer uma pesquisa e digamos que eu faço uma pesquisa e entro no seu site, porque você já deixou um conteúdo no seu site explicando algo sobre isso, falando dessa lei e do silêncio. Aí eu leio aquele conteúdo e eu passo pelo menos 15 minutos, 20 minutos lendo aquele blog. O Google entendeu que você foi importante para mim, que você foi relevante para mim. Ou seja, ele vai entender que você pode ser relevante para outros. Que legal. A próxima vez que alguém fizer uma pesquisa, muito provavelmente você vai estar com um ranking melhor. Isso eu não estou falando de tráfego pago, não estou falando de colocar dinheiro na plataforma. Aí é uma coisa muito mecânica. Colocou valor, tudo mais, ele vai dar as metas. É como pagar um outdoor. Se a avenida é movimentada, o outdoor é mais caro. Se a avenida é menos movimentada, é mais barato. E aí assim é o capitalismo. Tem essa diferença no patrocínio do Instagram? Por exemplo, foi até um bom comentário que você fez. Se eu for num lugar que passa mais gente, numa Avenida Paulista da vida, provavelmente o preço do meu outdoor vai ser mais caro do que em alguns lugares que não passa tanta gente. O Google também faz Google, Instagram, YouTube, enfim, todas essas plataformas, eles também fazem essa distinção ou não? Elas têm algum algoritmo comum e não importa qual que é... O patrocínio é só financeiro, não sei. O Google, assim, as plataformas, elas agem, eu falo sempre, como é o capitalismo, né? Por exemplo, todo mundo, talvez, muita gente já foi lá em patrocinar uma publicação no Instagram, que é algo bem interativo, intuitivo, fácil de fazer. Você vai lá e tal, você cadastra o cartão de crédito, você coloca lá e tal. Quanto maior você quer que seu alcance seja, mais caro vai ficar. Sim. Né? Então, basicamente é isso. Quanto mais pessoas você quer atingir, mais caro vai ficar. O que é caríssimo de fazer, por exemplo, é pagar um influencer para falar da sua marca, por exemplo. Né? Você vai pagar um influencer, vamos pegar aí um influencer financeiro, por exemplo. Você quer divulgar alguma coisa que tem a ver, um livro, alguma coisa que você quer divulgar, e você pega aquele primo rico, por exemplo, que é um cara bombado e tudo mais. Uma publi dele não é barata. Não vai ser barato. E você acha que ela dá retorno? Dá retorno. Do retorno depende da sua expectativa, né? Se você faz um anúncio, por exemplo, você faz um outdoor, ou você contrata um influencer, ou você mesmo vai lá e patrocina a postagem, a publicação, seja no Google, seja no Facebook, seja no TikTok, alguma coisa assim. Você quer que atinja 100 mil pessoas. Mas para quê? Que você quer. E o que vai atingir essas pessoas? É aí que entra a questão do conteúdo. O mais importante do marketing digital é o conteúdo. E quem você quer atingir, né? Exatamente. Então, assim, se eu quero que as pessoas me tomem como uma fonte de confiança na internet, primeiro, para depois me contratar pessoalmente, eu preciso me comunicar mostrando, por exemplo, um blog bem feito, ou um vídeo dizendo sobre um determinado assunto,
de uma forma assertiva, obviamente falando real, falando a verdade, falando o que é realmente. Isso é uma coisa difícil na advocacia que eu vejo, viu? E eu até ia brincar, não sei no marketing, mas no geral na advocacia é muito difícil. Quando um cliente te procura e aí ele pergunta a sua opinião e às vezes o cliente não está numa situação boa, então é difícil você passar uma situação muito legal para ele, e aí você tenta dar a real, você tem um Better Call Saul, que eu nunca mais vou esquecer, falando que não, que ele consegue tudo. E isso, às vezes, acaba sendo muito difícil, porque ele também é uma pessoa que está com um problema, está num momento frágil, e às vezes ele vai ficar com esse advogado que passou essa promessa que ele não vai cumprir, e aí ele vai voltar depois frustrado. Mas, às vezes, quando ele volta, já não... Exatamente, então por isso que eu acho que até é assertivo, às vezes, o quanto a OAB... não cabe a mim o mérito de julgar se tá certo ou não, mas eu acho que ter um cuidado com como o advogado se vê, assim como qualquer um, né? Eu pegar e dizer que a minha agência de marketing aqui vai fazer o cara vender milhões, mas o cara vende um produto falso, o cara vende um produto ruim, o cara vende um serviço ruim, sabe? Então, assim, tudo o que vale é o conteúdo. Por isso que eu falei, é muito importante ter um bom site. Esse site, ele tem que ser bem comunicativo, ou seja, a pessoa tem que entrar e entender que ele está no site de um escritório ou de um advogado. E ter a facilidade de contato também, né? Exatamente, então tem que ter ali como a pessoa se contatar. Se ela tiver um blog ou um vlog, né? Se ela tem um canal no YouTube que tem vídeos dela e tudo mais, é tudo uma forma de você aproximar o público a você. A concorrência é grande em todos os setores. No de advocacia não é diferente, né? Eu falei da minha faculdade de jornalismo, por exemplo. A minha classe começou com 50, 60 pessoas, acabou acho que com 20, né? Mas são 20 profissionais formados indo pro mercado. Se todo ano... E o jornalismo ainda teve um quesinho diferenciado, né? Porque antes exigia-se o jornalismo, agora parece que não se exige mais, né? Então... Não se exige mais, então... Mas assim, a faculdade de Direito, quantas mil faculdades tem por aí cuspindo profissionais pro mercado todo ano? Ou seja, a concorrência só aumenta. Então, para você estar na frente da concorrência, obviamente... O que importa realmente é a sua capacidade. Um bom serviço, um bom atendimento, saber resolver o problema ou deixar bem claro para ele que o problema dele não dá para resolver, ou dá para resolver, ou você não vai resolver do jeito que ele quer. Você mesmo já me falou que já teve casos que você virou e falou a verdade, mas você tá errado. Não é assim. Entendeu? E é isso eu acho que é importante um advogado fazer. Eu, como uma pessoa que cuida de marketing das empresas, eu falo a real pro cara. O cara fala, eu vou ter resultado? Eu falo, depende. Você vai sempre atender do jeito que você está falando aqui? Seu produto sempre vai ser esse? E a gente tem, do mesmo jeito que vocês, né? Porque vocês têm uma pessoa na ponta que é o telespectador, vamos dizer assim. Seja no mundo digital ou no mundo da TV, vamos dizer assim. Então, você tem esse telespectador que é quem vai apreciar o produto. A gente tem um judiciário inteiro, a gente tem um juiz quem decide. Então, nem sempre dá para falar o resultado, até porque o resultado, além da lei, depende do entendimento do juiz em alguns casos. Exatamente. Então, justamente por isso que o cara tem que ter, né, a pessoa, né, que ela tá querendo se comunicar, se vender, ela tem que ter, né, o conhecimento dela, a capacidade técnica dela tem que ser primeiro de tudo, né? Mas isso é meio óbvio, né? Agora, uma coisa que eu recomendo sempre também, falei do site, que é importante ter o site, que esse site tenha conteúdo, mas antes de ter conteúdo, que ele seja bem apresentável. Hoje em dia, você tem plataformas que navegam bem em celular, em tablet, com uma conexão rápida, uma conexão lenta, né? Então, você tem que ter um site que facilmente a pessoa digite e encontre seu site. Pensando só, para você esclarecer um pouquinho melhor do site, pensando que essa pessoa não vai escrever, ela não vai ter um blog, ela só vai ter um site de apresentação mesmo. Institucional ali, né? O que seria essencial dentro desse site? A primeira coisa é que ele seja fácil de acessar. Tá. Site que o cara coloca www.advogado.ribeiro.adv.br. É ruim, né? Acho que quanto mais simples o endereço for, melhor.
cadrarise.com.br, entendeu? Aí a pessoa vai procurar pela Cadra Rise, a pessoa vai achar o endereço Cadra Rise. Obviamente que tem, os nomes nem sempre vão estar disponíveis. Então encontre um nome que seja fácil de a pessoa memorizar e digitar ali. Afinal, nem todo mundo se chama Cadra, né? O seu nome é peculiar, né? Digamos assim. Mas para uma pessoa que tem um nome menos diferente digamos que o meu. Digamos que eu fosse um advogado, André Tavares. Eu colocaria andretavares.adv.br, por exemplo, ou andretavares.com.br, entendeu? Ou no máximo, digamos que já tem um site, advogadoandretavares.com.br, ou advogadoandretavares.adv.br, já tem esses domínios que podem ser assim, entendeu? Tá, pensei que eu já atingi esse primeiro passo. Eu achei você na minha plataforma. O que eu preciso ter de conteúdo dentro do site que vai fazer com que o profissional ele tenha um certo destaque a hora que a pessoa entrou. E às vezes, eu vou até pegar aqui o gancho da sua área para ver se eu não estou falando nenhuma besteira também. Quando você entra no site, às vezes você não tem um advogado específico na cabeça. Você vai colocar, sei lá, advogado em Itu. E não vai aparecer, por exemplo, colocar o nome de um advogado específico. E aí a plataforma ela vai entregar um advogado em Itu. E eu não estou pensando nem no patrocinado. Porque eu sei que existe o patrocinado, e aí fora o patrocinado tem aquilo que o Google acho que mais entrega, né? Sim, ganha quem tiver melhor engajado. É óbvio que se você tiver... Aí é o que eu falei, a pessoa não quer ter, como você me perguntou, a pessoa não quer ter, ela não quer ser criadora de conteúdo, ela só quer ter o site para ter o site. Tá. Ela quer ter uma página que mostre que ela existe e... Uma coisa extremamente importante, não à toa, que todos os telefones saem cada vez que a câmera é melhor e tudo mais, são boas fotos. Fotos profissionais, fotos bem feitas. Hoje em dia é essencial para a pessoa se comunicar ter uma boa foto, como fala, Lucas? Corporativo. Retrato corporativo. Tá vendo? Tem aqui, nem tudo eu lembro da cabeça. Além de tudo, a gente tem aqui pessoal que dá aquelas diquinhas atrás. Lembra que eu falei que o Lucas é muito bom, então? Exatamente. Então, assim, hoje é muito importante ter um retrato corporativo, ter uma foto, né, profissional. Como eu falei, você diferencia a sua vida pessoal da sua vida profissional. Então, você não vai postar você sempre ali de uma forma formal na sua mídia social. Você está na praia, você está jantando, você está com seu filho, está caminhando na academia. Agora, você tem um site. A pessoa vai entrar, ela vai ver a sua imagem. Então, é muito importante que tenha uma boa imagem lá nesse site. Tenha uma boa imagem, tenha facilmente o nome. Eu até já perguntei para você se é importante ter OAB, se pode ter OAB. Você falou que acha que não... Eu sempre brinco. Eu não gosto de divulgar a minha OAB. Eu não sei. Eu sei aí que vai de cada um. Que talvez ache importante ou não colocar o OAB. Mas que não seja uma coisa, né? Não precisa ser adesivo de caderno, sabe? Aquele monte. OAB aqui, OAB aqui, OAB aqui. OAB não precisa também. Acho que a pessoa... Pode até ser no rodapé do site, né, ali e tal, junto com o contato OAB tal, por exemplo, pode ser assim. O mais importante é que a pessoa ela tenha o discernimento de a hora que ela tem que saber que a hora que o cliente ou o futuro cliente dela entre neste site, ela tem que ter uma boa sensação. Ou seja, tem que ver a pessoa, tem que ver quem é o profissional de forma rápida, clara, ele que é o advogado. E você acha que vale a pena ele colocar um histórico do profissional dele? Por onde ele passou, o que ele fez na vida? Eu acho que um breve currículo, né? Ou um breve resumo uma biografia, né? Da pessoa, eu acho que é importante ter. Talvez uma prova social, né? Então, talvez, assim, às vezes um depoimento. Explica pra gente o que é prova social, porque você já falou isso hoje. Eu, por exemplo, não sabia o que era. A prova social é aquela coisa assim, a Cadra foi uma ótima advogada pra mim. Eu falando, não você falando. Entendeu? Eu tava com um problema muito sério. Se eu falar, fica mal? É o Better Call Saul. Já vai no Better Call Saul. Você acha que não vai ficar legal? Olha, eu sou uma ótima advogada. Pode ser, você pode falar, vai da sua modéstia e vai de quanto você confia em você. Existem, obviamente, casos aí de advogados. São assim, a gente vê, tem aqui no Brasil mesmo, tem um caso de um advogado que
conhecido e que tem uma coisa de grandeza, né? Tem um escritório grande com muitos associados. Ostentação. Tem uma questão de ostentação, mostra muita riqueza, a imagem dele é muito... Ele valoriza muito a imagem dele, então ele posta muito conteúdo dele, da vida pessoal dele e tudo mais. Você acha que engaja? Porque hoje até existe uma normativa do Conselho Federal, em tese, proibindo essa ostentação aqui dentro do mundo jurídico. Sim. Mas a gente sabe que ainda existe. Engaja. Com proibição ou não, existe. Você acha que engaja porque parece que o advogado é bem sucedido, como todo e qualquer outro profissional? Se eu tenho um bom carro, sinal de que eu sou um profissional que ganha dinheiro, que nem sempre é verdade. Eu posso ser herdeira. Exatamente. Pode estar com uma bíblia enorme para pagar lá um carnê, o famoso carnê. E nem pagar atrasado. Posso alugar, eu conheço pessoas que locam o carro para ir, por exemplo, até um evento. E às vezes... Gera engajamento. O engajamento não quer dizer que ele é bom. Engajou, não quer dizer que engajou que é bom. Engajou. Mas não quer dizer que é bom. Não significa que eu vou ser contratada. Tem muitas pessoas, a gente vê casos e mais casos no mundo aí que vira meme. A pessoa estoura, faz um meme, aparece qualquer coisa. Teve um cara que ele, bora Bill, você se lembra desse meme? Bora Bill, bora filho do Bill, bora não sei o quê, bora não sei o quê. Engajou, o meme dele engajou. Pra ele foi bom. Era um cara lá, não sei da onde, que ficou famoso do dia pra noite. Ele foi num podcast, fez uma piada racista e foi horrível. Ele não estava preparado para todo aquele engajamento. Ou às vezes engaja por causa de uma polêmica. Tem agora um caso que está acontecendo, uma briga entre a Luana Piovani e o Neymar. Querendo ou não, engajou. As pessoas estão falando disso. A gente tava conversando agora há pouco com o Beto, que é meu sócio, que não é um cara de mídia social e ele sabe do assunto. Engajou pra caramba. Eu confesso que eu também não tô super por dentro e esse eu vi também. Então, exatamente. Eu não tô em rede social de fofoca, nem rede social eu tenho. Não fico vendo fofoca de famosos. Não tô nem aí se o famoso tá fazendo isso ou aquilo. Não tô nem aí que o Neymar tá fazendo, que a Luana Piovani tá fazendo. Mas eu vi a polêmica dos dois. Mas esse engajamento, voltando pro mundo do direito, você acha que esse engajamento positivo ou negativo traz algum retorno pra imagem do advogado ou não necessariamente? Afasta o público? É a mesma coisa, o retorno pode ser positivo ou negativo. Por isso, eu sempre friso, para advogado, é muito importante você ter muita consciência do que você quer passar, do conteúdo que você quer passar. Então, se você tem um site, você tem uma foto institucional, né, corporativo, retrato corporativo, que a gente falou aqui. Aliás, parabéns, adorei a foto. Foram eles que fizeram também, então ficou linda a foto, uma das gostei nossas muito. especialidades. Então, assim, você tem lá, você passa uma imagem séria, serena, né? Muito provavelmente, você, por exemplo, você não vai querer aparecer com polêmica. Você não vai querer aparecer falando de um assunto capcioso, espinhoso, tudo mais. Eu vi uma advogada uma vez, ela engajou bastante, porque chegou até, quando eu ainda tinha Instagram, apareceu pra mim, ela falando assim, eu perguntei isso pra você até. Ela fala que é proibido o empregador, a empresa, ter câmera de segurança na cozinha. Eu achei um absurdo. Eu acho que você não pode ter câmera de segurança em área privada, como banheiro, por exemplo, até mesmo entrada de banheiro, sim, né? Desde que a pessoa... Entrada de banheiro, tudo bem, né? Não na dentro porta do banheiro. Mas assim, tem uma câmera no corredor que tem entrada pro banheiro, não vejo problema, né? Ela falou que é proibido. E eu fui ver os comentários. Mas tinha muito comentário apoiando ela. Ela engajou. Eu até te perguntei para outros advogados e todos ficaram assim, mas peraí, como assim? Eu tenho empresa, tem câmera na cozinha da minha empresa, mas é direito, é meu direito, é privado, eu tenho lá a câmera, mas não necessariamente essa câmera é para monitorar se eles estão lá almoçando, se eles estão dormindo, isso para mim pouco importa. A pessoa tem que bater o ponto no horário que ela vai almoçar, bater o ponto. É ali que eu vou controlar se ela tá tirando mais horário de almoço, menos, etc. E se tá sendo produtivo também, né? Agora, às vezes a diferença por exemplo, a câmera de segurança da minha empresa, da cozinha, um dia eu vi uma funcionária desmaiando. Eu vi. Ela também serve para segurança. Segurança. Né? Se entra alguém na empresa aqui à noite e rouba, eu tenho a câmera de segurança ali. Querendo ou não, tem bens, tem coisas ali Mas voltando, essa advogada, ela engajou. Eu acho que ela
talvez o que ela queria era, ela falou um assunto polêmico e ela falou o que muita gente quer ouvir, porque é óbvio que às vezes o funcionário preferiria que não tivesse uma câmera monitorando ele. Porque às vezes ele tá no celular, ou às vezes ele tá batendo papo, ou às vezes ele tá comendo, né? Não tô falando que todo mundo só quer fazer isso, mas obviamente que tem. Quem nunca, né? Pensando no marketing digital, você falou da advogada, eu não me recordo especificamente de quem ela acha, até porque você não me mandou na época. Eu nem sei o nome, eu só sei que assim, o que eu fiquei impressionado é que ela falou um assunto que eu considerei uma grande besteira, uma grande inutilidade, ela colocar uma coisa dessa na rede social, e ela atingiu um público que ela queria, ela acertou o assunto, pelo que eu vi ela tinha outros conteúdos falando, e tinha muito comentário, ou seja, engajou muito. O que eu ia perguntar pra você era até lembrando, eu não sei se foi dela especificamente, eu lembro que você já me mostrou alguns conteúdos também, e aí às vezes, me remete mais ao TikTok, que é você fazendo uma dancinha. O que você acha disso pro mundo do direito? E aí tô perguntando a sua opinião pessoal, porque é óbvio que vai ter gente que vai fazer e tem gente que vai conseguir público por causa disso. Sim. E aí eu não sei se é um perfil de advogado mais despojado. Então, a minha opinião pessoal é que não cabe. Não cabe. Você não faria um marketing deste jeito? Só se eu for contratado e ele quer fazer, digamos que você não quisesse fazer o seu tipo de conteúdo. Você quer fazer conteúdo de dancinha, né? Tudo bem. Vamos arriscar um conteúdo de dancinha? Vamos? É isso que eu ia falar. Você perguntar pra mim o que eu acho? Eu acho tosco. Eu acho tosco pra este conteúdo. Porque no fim, aonde você vai parar? Você vai parar num tribunal na frente de um juiz, defendendo a sua causa. E outro advogado também. E você acha que o juiz terá visto a minha dancinha? Não digo que ele terá visto, mas eu acho que ele pode ter visto, obviamente, não sei, o juiz pode ser assim, vai saber. Mas eu acho que, no fim, o que eu quero dizer, no final das contas, o seu caso, o seu trabalho, vai te levar a um local de extrema seriedade, de extrema segurança, que você tem que estar muito certa do que você está falando, que você tem que estar muito certo da causa que você está defendendo, das leis que você está aplicando, e você tem que defender muito bem aquela tese. Você não vai adiantar você fazer uma dancinha na frente do juiz? Você vai ganhar a causa? Acho que não. Pois é. Então, assim, você trouxe o seu cliente. Eventualmente eu poderia perder, eu imagino, mas ganhar assim, eu acho que não. Você vai trazer o seu cliente para isso. Você está preocupado em trazer o cliente, mas você, no caso do advogado, eu penso que o advogado, o que vale para o advogado e para o cliente que contrata o advogado é o cara ir lá e ganhar a causa. O advogado, para mim, pura e simplesmente é assim. Se a causa ela é fácil de ganhar ou não, se é justa, se não é justa, assim como o que eu falei do marketing. Eu dar resultado para uma empresa, eu posso dar resultado para a empresa. Não quer dizer que o resultado é o que ela quer ou as pessoas vão gostar. Por exemplo, eu divulgo um produto, mas o produto é ruim. Eu faço tudo o que eu posso fazer para que esse produto vá longe, que as pessoas queiram comprar esse produto, mas o produto é ruim. Entendeu? O resultado pode não ser satisfatório para quem está consumindo. Então, por exemplo, o cara te contratou porque ele viu você fazendo uma dancinha. Ele achou engraçadinho, conversou com você, você convenceu ele. Ok. Na hora que você chegou no tribunal, não quer dizer que a pessoa que faz dancinha não tem conhecimento. Nem mas seriedade. Às vezes, fora da câmera, ela até é uma pessoa mais séria. Exatamente, mas o que vai valer pro cliente? Não vai valer a dancinha que ele viu lá no começo, vai valer o que o cara contratou ele no final ter ganhar a causa. Ganhou a causa. Você acha que essa dancinha, por exemplo, e aí pensando num conteúdo jurídico mesmo, ela traria um engajamento positivo para o advogado? Eu acho que... Tem público para isso? Vamos pensar assim? Tem um público. Eu, por exemplo, tenho 36 anos, à beira de completar 37, e eu não me engajo a isso. Eu não me interesso por quem tá fazando dancinha. Eu acho chato. Mas pensando no marketing digital, você acha que traria, de repente, esse engajamento? Depende do público que você quer atingir. Entendeu? Digamos que o cara quer atingir o direito do estudante. Quer pegar estudantes que estão com problema numa parcela da faculdade. Ou com o OAB dificílima de passar. Pois é. Talvez ele tenha que se comunicar de uma forma diferente para atingir esse jovem. Pode ser a dancinha, pode ser um conteúdo mais moderno, uma edição de vídeo mais moderna, fotos mais modernas, uma comunicação mais moderna. Ele pode falar com gíria, vai do jeito que ele quer atingir.
né? Nada é proibido, assim, digamos, na parte de como você vai se divulgar, né? Nada é inviável, né? Tudo é viável, vai de o que você quer atingir, quem você quer atingir. Então, se eu quiser atingir um público jovem na advocacia, por exemplo... Você tem que ver o que é tendência para ele. Eventualmente, um TikTok seria uma boa plataforma, fazendo alguma dancinha. Seria. Não digo dancinha, é que a gente fala dancinha... A gente tem o hábito, né, o TikTok se assimila com dancinha. Não necessariamente você precisa fazer uma dancinha para você ir lá e atingir as pessoas, mas você estar no TikTok já pode ser importante, porque o TikTok é uma mídia mais jovem. É uma mídia nova, uma das mais novas que tem no mercado hoje. Eu vou falar por desconhecimento, eu não tenho, acho que a plataforma TikTok, ela é muito diferente do Instagram, do Facebook... O TikTok, o YouTube da vida. O YouTube, cada uma tem o seu perfil, né? O TikTok é aquele tipo de vídeo rápido que a pessoa vai passando pra cima e vendo, e quanto mais ela vê determinado assunto, mais a plataforma vai entregar pra ela. O TikTok começou com isso, e aí o Instagram também tem os Reels fez isso. Tenho a impressão de que o Reels é mais ou menos um TikTok da vida. Pegou a ideia, e eu acho que ele puxa coisas do TikTok também. Puxa. E tem também, tanto é que às vezes você entra num perfil de uma pessoa, ela tem 100 mil seguidores no Instagram. Aí ela coloca TikTok, 5 milhões de seguidores. Porque o TikTok, ele engaja mais rápido, né? Mas ele é uma mídia muito mais rápida, uma coisa muito mais rápida. O algoritmo do TikTok é diferente desses, da Meta e do YouTube. Tanto que o YouTube tem os Shorts, que é a mesma ideia de vídeo. Aquele vídeo, né, 16:9 assim, que a pessoa vai passando, 9:16, que a pessoa vai passando, né, rápido, vê um vídeo rápido e passa a ver um vídeo rápido, aqueles cortes de podcast e tudo mais. O TikTok, ele popularizou muito com esse tipo de conteúdo mais jovem, mais a molecada, fazendo videozinho de dancinha, trends, né? E acabou passando um pouco pro Instagram e pro YouTube também tem. O YouTube tem lá o Em Alta, né? E lá no Em Alta geralmente são coisas mais jovens mesmo. Tem reality show de jovens, tem às vezes, eu lembro que teve uma época de gameplay de Minecraft, que tava uma época. Você entrava lá em Alta, você via assim, canais com 5 milhões, 3 milhões de seguidores, com milhões de views fazendo gameplay, as pessoas assistindo ele jogar Minecraft, entendeu? Então, o TikTok, eu acho que todas as plataformas, como o TikTok, todas as plataformas são viáveis. A gente falou de site eu acho importante ter, eu acho primordial o site porque está no Google. Você vai digitar no Google, muito provavelmente seu site vai estar no Google. Seu site não vai estar no Instagram. Você não vai digitar o endereço do seu site lá na busca do Instagram e ele vai aparecer. E o Instagram você só consegue ter acesso se você jogar no Google, se você for inscrito, né? O Instagram, ou você tem a plataforma, né, o aplicativo, ou no Google aparece as páginas. Mas eu acho que você não consegue acessar, consegue? Consegue, ele te leva para... O Google, ele é uma plataforma que ele coloca os links lá, você clica e ele te leva pro link, né, que você coloca o seu link lá no Google. Mas, por exemplo, se eu não tivesse o Instagram e eu fosse acessar, eu sei que a plataforma Google entrega tudo, ao contrário do Instagram, que vai entregar coisas do Instagram, ou do TikTok, que deve entregar coisas do... TikTok, Facebook, YouTube. Eu sei que o Google, ele entrega tudo. Mas a partir do momento que ele entrega tudo, por exemplo, Cadra, não tenho uma página do Instagram. Eu consigo acessar uma página do Instagram sem ter? Eu acho que não. Eu, por exemplo, eu não tenho Instagram pessoal. Quando eu preciso ver alguma coisa, eu entro, mas é limitado. Né? Porque justamente a plataforma Instagram vai querer que você crie uma conta. Como eu falei, o que importa para ele é o usuário. Você criar uma conta é mais um usuário que vai passar horas ali dentro. Então, nesse sentido, o site ele acaba te trazendo esse privilégio a mais. Sim. A pessoa não precisa ter uma mídia social para ver seu site. Basta que ela entre no Google, pesquise seu site, num navegador de internet, e ele vai lá e vai ver seu site. Eu, por exemplo, se eu for ver uma página de alguém no Instagram, eu vou ver de forma limitada. O Instagram vai ficar pedindo pra eu me cadastrar ou entrar. Entendeu? Que é o business deles. Eles querem que você fique ali dentro. O que importa pra ele é o usuário. Então, ele sempre vai querer que você se torne um usuário daquela plataforma. Então, você vai conseguir acessar o Instagram. Você vai abrir. Às vezes, a minha esposa me manda um Reels. Eu consigo ver, mas é ruim de ver, fica meio desconfigurado, o áudio às vezes não funciona, trava, você vê uma vez já não vê de novo, né? Já não deixa repetir o vídeo. Por quê? Tudo ele te induz a entrar na plataforma. Por isso que é importante ter todas. Tá. Tenha um Instagram organizado também,
O Instagram você precisa ter postagens casadas ali, que tem uma identidade visual legal. Então tem uma identidade visual para o site, a identidade visual tem que conversar com a identidade visual do Facebook, do Instagram, e a sua identidade visual até mesmo nas fotos que você vai ter. O que é identidade visual, para quem não entende esse mundo? São as cores, a forma como você coloca a sua marca. Por exemplo, o CadraCast aqui é a identidade visual do seu podcast. Então, tudo que a gente for buscar sobre o seu podcast vai ter esta identidade visual, que é esse amarelo com bege, com azul, e aí tem o laranja e tudo mais, a forma como tá o K, isso é sua logo, e dali a gente tira a identidade visual. A gente colocou aqui, ó, é um microfoninho para remeter ao podcast, o K para a pessoa a pessoa já bateu o olho, já vê rapidamente. A gente tomou a liberdade de escrever cast com um K. Queria deixar registrado que isso foi um assunto pautado, tá, gente? Porque pessoas do direito aqui falavam, mas cast é com C, meu Deus do céu. Mas é nome próprio, né? Então fica livre. Assim como Cadra, você falou que não sabia de onde seu pai tinha tirado, né? Invenção do papai e da mamãe também. Não tem uma regra para você criar um nome próprio, né? Como o nome da minha banda é Blind Smoke, fumaça cega. Mas uma fumaça pode ser cega? Não, eu quero dizer que é uma fumaça que cega a gente, mas a fumaça em si não é cega, ela não tem olho, né? É livre, né? Então, a identidade visual, ela é basicamente as cores que você desenvolve, sua logomarca, e aí a forma como você vai se comunicar. Por exemplo, seu site... Dá para abrir o site da Cadra aí, Lucas? O seu site, aqui a gente tá falando do podcast. A identidade visual da Cadra Rise já é um pouco diferente dessa, né? Então, a identidade visual do seu site, acho que o Lucas pode abrir aqui e a galera colocar na tela. A identidade visual do seu site vai conversar com a identidade visual da sua mídia social, do seu Facebook, do seu Instagram. O seu site, por exemplo, já é outra pegada. É o que a gente falou. Eu estava falando de site. O meu modelo de site para uma boa comunicação de um advogado é nesta ideia. Então a gente fez a logomarca lá, que remete ali Cadra Rise, K-U-R. Isso é muito legal, tá? Falar só um pouquinho de logomarca, porque os advogados acho que não têm tanto o hábito de fazer uma logomarca. E é importante. E eu achei bem legal também. É muito importante porque é a sua marca. Então, você vai dar um cartão de visita, a pessoa vai chegar no seu escritório, ela vai ver sua marca. Tudo faz com que grude. O marketing, eu falo que é tudo. Tudo é marketing. Tudo é marketing. A gente tá aqui, esse microfone é da Shure. Tá aqui, ou seja... Ele já me vendeu o microfone, ele não precisa mostrar que é Shure. Mas ele não tá preocupado comigo, ele tá preocupado não tá vendo quem ainda não comprou. Ou pra eu sempre lembrar que é da Shure. Eu gosto desse microfone, é Shure. Putz, esse microfone é bom. É marketing, entendeu? Tudo. Imagens, iPhone, né? Eu não me esqueço de uma imagem da Coca-Cola, do McDonald's. Da Apple. Não sai da cabeça. A maçãzinha da Apple é uma das marcas mais vistas no mundo. E se tivesse só o nome, provavelmente não fixaria da forma que fixa. A pessoa vê aquela maçãzinha, tal. Não precisa nem ver o nome que ela já associa com a marca. Então é muito importante que tenha uma logomarca definida, assim como a identidade visual. A sua identidade visual é laranja, azul e branco. A gente colocou aqui uma frase: aprimorando carreiras e transformando o futuro. Desenvolva habilidades e estratégias essenciais para você se tornar um profissional de destaque no controle interno, porque você fala da controladoria e tudo mais, né? Então, e tem sua foto. Aqui a pessoa já está comprando você. Ela já entrou, ela já viu que você tem uma logo. Isso já demonstra um profissionalismo ou um cuidado, um carinho com a sua imagem, né? Tem a sua foto, que é uma foto corporativa, foi feita em estúdio, com câmera profissional, com um profissional. Tem as novas, né, que a gente precisa atualizar depois. Então, a pessoa aqui, ela já entendeu uma série de coisas. Já entendeu que a Cadra, ela trabalha com a parte de controladoria, uma advogada. A Cadra é essa pessoa loira aqui, né? E você ela acha tem um blog. Bom ter a foto da pessoa para ela associar a imagem? Para esse tipo de profissional, sim. Para esse tipo de profissional do direito, eu acho sim. Quando ele quer vender ele. Quando ele quer ser o profissional em evidência. Não, por exemplo, ele quer que o escritório de advocacia dele esteja em evidência. Se fosse do escritório, aí a imagem seria, por exemplo, do escritório, de todos os profissionais do escritório. Acho que seria uma coisa mais serena. Por exemplo,
eu acho que teria que ter uma coisa mais voltada a serviços que o escritório faz, né? Ou, obviamente, que a marca do escritório, com a identidade visual do escritório, poderia ter em algum momento uma foto da equipe, talvez uma foto da fachada, ou um vídeo institucional na abertura mostrando, né, o escritório em si, porque aí a pessoa vai comprar aquele interior, vai comprar aquele visual do escritório, as pessoas que trabalham lá. Muita gente gosta de postar, colocar fotos do trabalho, assim, colocar MacBook, né? A Apple, ela vende muito. Por quê? Porque a pessoa já olha e fala, já assimilou, né? Um equipamento bom e tudo mais, que é o que a gente falou. A gente acaba fazendo, sempre tem um pouquinho de ostentação em tudo. Esse dia que você veio fazer as fotos aqui, você não veio mulamba. Você veio arrumada. Eu queria deixar registrado que ele nem me deixa vir mulamba, tá? O dia que eu vim gravar o podcast, ele falou, você venha no mínimo bem vestida. Tem que ser. Então, Iriana, mais uma vez o meu agradecimento. Bruna, Tatim, mais uma vez o meu agradecimento para vocês. Que se eu estou vestida assim, é graças a ela e à determinação dele. Ele não me deixa vir mulamba, que fique registrado. Eu tenho essa preocupação. Eu acho que quando você está trabalhando, quando você está se vendendo, fazendo a venda da sua imagem e do seu serviço, você tem que se preocupar com vários detalhes. E a imagem é um deles que é importante. E é muito legal. Aí eu vou falar, eu tenho eles me assessorando. Para quem tem essa assessoria. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que no dia a dia não gosto de usar maquiagem. Não gosto de... A roupa, acho que no social, no geral, eu já acabo usando, que eu acho que é mais o meu perfil. Sim. Mas, assim, não sou uma pessoa que anda maquiada, as coisas, cabelo feito. E é muito legal essa assessoria que eles falam, olha, a sua imagem está associada. Por isso até que eu tinha perguntado para você se você acha que há uma diferença de um público que irá ser atendido. Às vezes é uma pessoa que tem um caso mais simples, ela não tem um caso tão complexo, é uma pessoa que eventualmente é uma pessoa um pouco mais simples. Se ela também assimilaria no sentido de vou no escritório de uma pessoa que ela tá com uma roupa muito social, às vezes é uma pessoa que não usa social. Se ela se sentiria, de repente, amedrontada, vamos dizer assim, ou não sei. É a brincadeira que a gente faz às vezes. Vou entrar numa boa loja, numa loja cara, por exemplo. Eu vou entrar numa loja cara, mas eu não tô com roupa adequada para entrar numa loja cara. Eu acho que é pensando nisso. Não tem nem roupa para isso. Não tô nem com uma roupa adequada para entrar numa loja cara. Uhum. Será que existe, de certa forma, essa similaridade pensando no profissional do direito? Eu acho que sim. Por exemplo, para entrar no fórum, não tem uma regra de vestimenta? Tem uma regra, não tem, parece? Tem uma regra geral, não sei hoje como que eles estão levando isso. Se não me engano, tem que entrar de cara, gravata, alguma coisa assim. Não, pode entrar com partes do corpo descoberta, principalmente se você for entrar numa audiência. Já teve até casos que aí, na minha opinião, eu não gosto de trazer muito pro pessoal, né, mas... Casos que, de repente, deveriam ser vistos pelo judiciário com certo tato, de, por exemplo, uma audiência trabalhista onde o trabalhador era um trabalhador rural, ele foi, e aí tomou uma polêmica muito grande na época, acho que passou no Jornal Nacional, já faz um bom tempo isso. E o juiz não deixou o trabalhador entrar na audiência porque ele não estava calçado e o coitado não tinha nem dinheiro para comprar um calçado para entrar na audiência. Então, assim, eu acho que... Por isso que eu sempre brinco que falta também esse tato. Porque aí já acho que é uma questão até de preconceito, porque é do povo, né? Querendo ou não, ali é do povo, é da população. Então, assim, não importa. Obviamente que você não pode cometer atentado ao pudor. O cara não vai entrar pelado, o cara não vai, né? Mas nesse caso, era uma pessoa simples, humilde, que não tinha condições, ou nem está acostumado, nem sabe, né, que ela deveria estar com um calçado, etc, etc. Então, assim, acho que a premissa aí teria que ter sido assim, é do povo, né, é um local do povo, ele tá vindo aqui, o advogado sabe, o advogado tá com a vestimenta correta e tudo mais, tal. Eu não sei se faltou um pouco do advogado, não sei que caso é esse, mas... Eu nem me recordo, eu imagino que ele estivesse com advogado, mas eu não me recordo se no caso ele estava com advogado ou não, mas ainda assim, se o cliente às vezes não tem uma roupa, você até faz uma orientação geral. Talvez faltou essa assessoria. Mas às vezes até tem assessoria, e eu vou não até adiantou. Tirar um pouco do advogado, porque às vezes tem essa assessoria, mas a pessoa não tem condições. E ela foi da forma que ela podia. Sim, o que eu quis dizer é que eu vejo sim que é importante a questão, porque o local de trabalho
do advogado, ele tem umas regras de vestimenta. Então eu acho que isso remete, assim como um médico para ir num hospital, num centro cirúrgico, ele tem a roupa certa, né? Como eu falei, médico usa o jaleco e tudo mais. O jaleco, ele tem uma serventia, né? De branco, para mostrar ali que tá sempre limpo e tudo mais, né? Eu vi até já polêmica de médico que às vezes anda pela rua com o jaleco, né? Por exemplo, não tira o jaleco para nada, né? Eu lembro uma vez que deu uma polêmica na internet, isso aí, que médicos criticando, porque é para ser limpo, é um negócio para você estar no seu ambiente, no seu consultório, que é para ser limpo, é saúde, etc. E o médico andando, indo no restaurante, contaminando aquilo, né? Ou seja, a vestimenta de acordo com cada profissão é importante. Vou dar um exemplo de novo da música, da banda. Nós, na nossa banda, nós tocamos sempre de preto, inteiro de preto, com boné, antes era chapéu. O primeiro figurino que a gente pensou foi chapéu, roupa social preta, camisa social preta e tal, inteiro de preto. E óculos escuros. Por quê? A ideia foi assim, cara, vamos ter um uniforme de trabalho. E aí a gente começou. A roupa social, obviamente, a camisa social foi começando a ficar de lado por conta do clima, né? E até porque a gente mudou um pouco o estilo de show, mas ainda sempre de preto, inteiro de preto. Eu sempre vou tocar de camiseta preta, calça preta, tênis preto, no máximo um tênis escuro, óculos escuro e boné da banda preto, né? É a nossa, mas o que a gente quer dizer? A pessoa remeter a gente à banda. E deu certo. Muita gente começou a reconhecer a gente pelo chapéu. Os caras do chapéu. Deu certo. Essa quase uma identidade visual do advogado. Identidade visual, exatamente. Então, assim, é importante. Você olha, sei lá, como eu falei, do médico. Eu falo porque às vezes eu tenho alguns amigos que falam, eu vou atender hoje, mas é uma pessoa que vai me procurar por um caso mais simples, então de repente eu não vou do social. Ou vou... Não sei, o meu caso era simples pro doutor Adriano. Era um caso simples. Ele me atendeu de roupa social, terno e gravata. A pessoa que estava com ele, a moça que trabalha com ele, me atendeu, ela estava de roupa social também. Ninguém estava ali de camiseta, de qualquer forma, nem com uma polo ele estava de terno e gravata, né? Para você é uma identidade visual. É uma identidade visual. Então, assim, ele me atendeu na hora que... Eu já o conhecia de vista, né? Mas a hora que ele me atendeu, na hora já era identificável, né? Então você está sempre se vendendo, você está sempre fazendo seu marketing. Seja na hora que você está na audiência, seja na hora que você está recebendo o seu cliente, seja na hora que você está postando alguma coisa, na hora que você está se arrumando para atender um cliente. Você está sempre se vendendo. A partir do momento que você tiver um entendimento que tudo é marketing, que marketing é venda, né? Basicamente, é vender, né? Então, a palavra marketing remete à venda, né? A vender, a divulgação, a publicidade, né? Você tem que entender que você está sempre se vendendo, né? Um advogado, digamos que um advogado aparece numa polêmica ou um advogado posta uma opinião política dele sobre um determinado assunto. Digamos que a gente falou da Luana Piovani aqui, do caso do Neymar. Digamos que um advogado poste algo a favor do Neymar, que ele acha certo privatizar as praias. Quem acha errado já não vai seguir mais ele, já não compra mais ele. Quem acha certo, vai comprar ele. Esse cara eu gosto. Esse cara tá falando o que eu quero ouvir. Esse cara aí, quando eu precisar de um advogado, é esse cara que eu vou contratar. Entendeu? Aí a questão se tá certo ou errado, né? Não cabe a nós. Mas ele tá se vendendo ali também. Pode ser que ele nem saiba, mas ele tá se vendendo. Ele tá botando a opinião dele num assunto específico, usando o conhecimento dele para falar daquele assunto, o conhecimento jurídico dele, se isso é constitucional, se isso é anticonstitucional, né? Inconstitucional. Inconstitucional. Se tá certo, se tá errado, se o governo, se o Estado pode determinar que as praias podem ser privatizadas e tudo mais, ele vai pegar o embasamento que ele tem, juntar com a opinião dele e colocar lá. Quem gostou da opinião dele vai comprar ele. Quem não gostou da opinião dele não vai comprar ele. Eu sou da opinião que você deve vender para todo mundo. Então eu não colocaria uma opinião.
nesse caso, né? Na época das eleições, que estava muito fervendo essa questão da polarização, muita gente ganhou e perdeu o cliente por conta disso. Vamos colocar o caso da Jovem Pan mesmo. A Jovem Pan, não lembro se foi quando as eleições acabaram, começou a perder patrocínio, saiu na mídia isso, começou a perder patrocínios por conta do lado que a Jovem Pan defendia, que era o lado do Bolsonaro, né? Então, atrapalhou comercialmente eles, porque o lado que eles defendiam perdeu a eleição, né? E a Jovem Pan, como uma empresa de comunicação, sabe que está se vendendo o tempo todo. Então, se eles foram para aquele lado político da história, eles estavam faturando em cima daquilo. Tava dando certo para eles aquilo. Só que o mercado mudou. O cenário político mudou. O Bolsonaro saiu e entrou o Lula. Aí, as pessoas... Aí, digamos que aí já ficou aquela coisa. Não, vamos seguir a maré. Então, agora tá o Lula. Não sei se a gente vai apoiar mais esse canal aqui, porque esse canal ainda tá batendo muito e tudo mais. Isso aí já foi. Acabou a eleição e tudo mais. Obviamente deu esse monte de problema, né? Que não cabe a gente falar. Mas o que eu quero dizer sempre é isso. Você tá sempre se vendendo. Eu lembro quando eu vim fazer aqui os meus canais com vocês e o podcast é uma sequência de tudo que vem vindo há um bom tempo já. O nosso canal não é de hoje, a mídia digital, tudo não é de hoje. Uma das coisas que vocês me orientarem, a primeira coisa que vocês me perguntaram foi isso. Você vai ter conteúdo exclusivamente profissional ou você vai ter conteúdo pessoal junto também? Postar as coisas suas pessoais dentro do seu Instagram. É que eu só uso o Instagram praticamente. O meu Facebook, ele replica o meu Instagram, mas eu quase não acesso o Facebook. Eu não acho proibido. Eu não acho que é proibido. Eu só acho que a pessoa tem que ter um entendimento de onde ela quer chegar. Essa advogada que eu falei, que falou da questão das câmeras de segurança. Eu sou empresário. Sou empreendedor. Desculpa. Eu não gostei do conteúdo dela. Achei o conteúdo dela horroroso e chega a ser ofensivo e pode gerar um problema para as empresas, para os empresários, desnecessário, entendeu? Porque eu, como empresário, acho um absurdo a pessoa falar para mim que eu não posso pôr câmera de segurança na minha cozinha, né? Se for assim, então, toda empresa não pode ter nada ali, não pode ter nenhum monitoramento em qualquer área útil, talvez, da empresa. Eu acho errado. É uma propriedade privada, né? Então, ela atingiu um público, ela se vendeu de uma forma que os empresários não vão querer saber dela. Mas é difícil você manter engajamento de todos os públicos também, né? Não sei. Eu não digo que é difícil. Eu acho que você pode... Eu acho assim... Aí é uma opinião minha. As pessoas querem lacrar muito, né? Se você quer ir na onda de mostrar que você é uma boa profissional do direito, da área jurídica, que você conhece as leis, que você conhece as normas, que você conhece tudo que envolve a sua área, você não precisa ficar lacrando. Você não precisa ir lá e falar, botar sua opinião na mesa e as pessoas verem que você está falando uma coisa que às vezes é polêmica e tudo mais. Você sabe que as pessoas vão vir te procurar e elas vão te encontrar e identificar em você um profissional que eles confiam. Eu vendo serviço de marketing. Se eu ficar postando as minhas opiniões nas minhas páginas, nas páginas da empresa, vai ter um lado do público que não vai gostar. Sempre que você dá uma opinião, ela pode ser contestada ou aceita, né? Alguém vai gostar, alguém não vai gostar. A gente sempre fala que opinião, todo mundo tem a sua, né? Então eu acho que cabe muito a pessoa ter o discernimento do que o que é válido para ela. É válido para ela que as pessoas queiram saber a opinião dela? Ela quer, porque tem muito disso também. As pessoas querem dar a opinião dela. Em todas as áreas. O cara quer dar a opinião dele, quer falar. Ele quer que as pessoas ouçam a ideia dele sobre determinado assunto. Essa polêmica da Luana Piovani, por exemplo, ela foi lá e ela fez questão de fazer uma publicação criticando o Neymar porque ele falou daquilo. Ela pode ter tido uma vantagem, o nome dela ficou em evidência, mas ela precisava? Talvez não. Ela precisava entrar nas redes sociais dela e criticar o Neymar? Talvez não. Tipo assim, a opinião dela pode ser contrária dele, mas ela
Podia só manter isso. Não, ela quis dar a opinião dela, entendeu? Então ela atingiu aquilo que ela queria. Ela atingiu o lado do público dela que não gostou da opinião do Neymar, e o lado do Neymar que critica ela. Eu vi que teve pessoas indo atacar ele e ela. Uma exército online indo atacar e tudo mais. É polêmica, né? Então eu acho que cabe sempre o profissional, primeira coisa, identificar o que ele quer. Por isso que a gente perguntou, você não teria problema? Não, você fala, eu quero dar minha opinião política. Tá bom, tudo bem. Eu quero dar minha opinião sobre determinados assuntos. Sobre feminismo, sobre comunidade LGBTQIA+, eu quero dar minha opinião sobre esses assuntos, né? Existem caminhos mais espinhosos, digamos assim. Existem caminhos mais espinhosos e existem que é onde caminhos você mais... abre margem a muitas críticas. Exatamente. E existem caminhos... A gente falou da ostentação. O cara não precisa ostentar. É que tem uma coisa popular que o cara que é bem sucedido é o cara que tem um casão, que tem um carrão, que tem um escritório chique, que usa roupas de marca, as pessoas usam marquinha aqui, é relógio caro, é celular caro, tênis caro. E às vezes as pessoas usam desse tipo de coisa pra ostentar, mas essa ostentação às vezes é pra vender, é porque o cara quer mostrar um sucesso financeiro. E com isso, às vezes, as pessoas compram que, esse cara tem sucesso financeiro. Ele é um bom profissional. Exatamente, ele é um bom profissional. Na questão de investimentos, tem muito disso, né? Você vê aí banco mesmo, né? Tem aquele banco Safra, por exemplo. É um banco um pouco mais elitizado. Eu não sei, nunca tive conta lá. Mas... Se você for do cliente Safra, você em tese tem algum valor mínimo depositado na sua conta. Pois é. E aí você vai lá, a agência é toda bonita. Meu irmão trabalhou no Safra, ele lembra que era cheio de mármore. Ele falava que era cheio de mármore lá dentro. Eu queria dar uma risada aqui que eu senti uma piscadinha aqui. Ah, é, Lucas? Eu fiz? Eu sou pobre, gente. Alguém deu uma olhada, Safra, mármore. A gente não tá nesse patamar ainda, né, Lucas? Pobre, a gente tá tentando entender o que é isso. Minha conta da Nubank. Não. O próprio Nubank, que ele falou, ele tem a forma de se comunicar. É uma forma mais moderna de se comunicar. É um banco digital. Meu pai jamais teria uma conta no Nubank. Meu pai tem 77 anos. Então, meu pai, ele tem conta no Banco do Brasil. Ele vai até o banco sacar dinheiro. Ele vai até o banco falar com o gerente. Eu não vou no banco. O meu banco eu tenho no Nubank também. Né? Então, assim, até a cor do Nubank, né? Aquele roxo, já é uma coisa que quando apareceu já era uma coisa diferente. Banco era aquela coisa vermelho, branco, azul, laranja do Itaú, amarelo. Era aquela coisa mais serena, uma coisa mais séria. Era a forma como esses bancos queriam se comunicar. E ainda querem. Eles não mudaram as cores deles. Eles se mantiveram naquilo. A gente vai continuar dessa forma de comunicação. Mas veio o Nubank, e o Nubank, né, é roxinho. O prédio do Nubank lá em São Paulo é roxo. Você olha de longe, você vê o prédio. Você vê lá, passei em frente sábado do prédio do Nubank. Tem lá Nu na frente, roxo, e o prédio é roxo, com detalhes roxos. Então, assim, é a forma deles se comunicarem. O roxo já deu aquele contraste com o tradicional, ou seja, eles foram para o mais moderno. E você vê muita gente mais nova tem Nubank. O meu menino de 16 anos tem o Nubank, o Lucas tem, eu tenho, meus amigos, a maioria, tudo tem Nubank. É muito prático, é tudo ali, digital e tudo mais. Então, assim, é a forma deles se comunicar. Até você entrar ali no aplicativo, a jeito de comunicação e tudo mais, deixa que o Nu cuida para você, umas coisas assim, é a comunicação. Como a gente falou, tudo vai do público e do que você quer atingir, entendeu? O advogado, ele tem a liberdade ainda de correr para todos os lados e ele pode ser neutro, sereno, usar aquele tradicional, que ele sempre vai ser identificado como advogado, entendeu? Um advogado não, pelo menos hoje, nós estamos em 2024, não necessariamente precisa usar um terno roxo para as pessoas acharem que é um advogado moderno. Não, ele pode simplesmente se comunicar de forma moderna, ter uma mídia social, ter um bom site, ter boas fotos, ter talvez um canal de vídeos onde ele se apresenta, onde ele fala sobre os conhecimentos dele, ter um blog, aparecer, né? A gente estava falando da imprensa, por exemplo, às vezes
o advogado, ele ser sempre procurado pela imprensa para dar uma opinião, para dar um esclarecimento, não opinião, desculpa, para dar um esclarecimento sobre determinado assunto, né? Então, a comunicação do advogado, ela pode ser extravagante, pode ser tradicional. Eu, André, acho que a comunicação mais tradicional é melhor. Porque, como eu falei, Nubank mexe com investimento, dinheiro e tudo mais, às vezes é a primeira conta e tal. Advogado já mexe com problema. Ele tá ali para resolver problemas das pessoas. Me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu entendo, assim como um médico, ele tá lá para resolver um problema da pessoa. Então, eu acho que um problema nunca é gostoso, né? Só quando ele é resolvido de forma positiva. Então, eu acho que a comunicação do advogado tem que sempre ter essa serenidade, de mostrar que ele tá ali para resolver o problema e que, principalmente, ele sabe resolver o problema, né? E eu acho interessante isso, até porque o André aqui tá hoje falando até pelo serviço geral, né? Não só o André, pessoa física, mas o André marqueteiro, digamos assim. O André que vai fazer a sua mídia digital decolar. Eu então, e a galerinha aqui. André e companhia, que fique claro, que fique registrado, até porque tem uma companhia bem grande aqui, viu? Não é só André, eles não. A gente não faz nada. Tem uma galerona aqui. Eu acho que era isso, não sei se faltou alguma coisa que eu deixei de perguntar para você, algo importante que você queira esclarecer, alguma plataforma que você acha que tem. Eu acho que pelo da nossa conversa eu entendi o site como o mais importante. O site eu acho muito importante, o LinkedIn é muito importante. A gente não falou quase do LinkedIn, não, né? É algo que é importante, não tem muito segredo, né? O LinkedIn é uma mídia profissional, onde você posta como profissional, serviço, ou vagas de trabalho, ou quem você é o CEO, você é o advogado, especialidades e tudo mais. E você pode postar ali comentários, textos e tudo mais. O LinkedIn é uma mídia mais profissional. É que o Instagram, TikTok, Facebook, o site é uma mídia geral, assim. Então, o cara que tá perdendo tempo na internet, às vezes ele tá no Instagram. O cara que às vezes está procurando serviço, às vezes ele tá no Instagram. O cara que às vezes tá ali paquerando, ele tá no Instagram. Então, assim, o Instagram, o TikTok, o Google, ele serve para várias coisas. O LinkedIn é mais profissional, assim como o WhatsApp é mais comunicação direta. O WhatsApp é mais para você falar diretamente com a pessoa, mandar um áudio, uma ligação, mandar uma mensagem. Você não fica ali postando coisa. Tem o status e tudo mais, mas assim, não é para isso. É um aplicativo de troca de mensagens. O Instagram, o LinkedIn, ele é uma plataforma de troca de informações profissionais. É bom manter atualizado? Eu vou perguntar porque o meu é super desatualizado. É bom. Eu tenho o LinkedIn, eu nunca atualizo. É bom porque ele também, quando a pessoa buscar seu nome no Google, ele também vai aparecer. O LinkedIn vai ser colocado ali, quanto mais atualizado, mais ele vai estar engajado. Quanto mais o Google entender, o algoritmo entender que aquele LinkedIn está atualizado, tá com seguidores, etc., mais ele vai colocar lá em cima. E as pessoas vão ter mais fontes de conhecimento. O Google Meu Negócio é muito importante, que é uma coisa bem simples, mostrar o seu horário de funcionamento, o seu endereço, a cidade, uma foto da fachada do seu escritório. Isso tudo tudo que eu falei aqui é muito simples, né? O mais difícil é você ficar criando conteúdo, mais ou menos o que você está fazendo. Isso que você está fazendo é um grande desafio. Criar conteúdo, fazer vídeo, gravar vídeo, postar vídeo, pensar em figurino, pensar em maquiagem, parcerias e etc, convidados, isso é muito trabalhoso. Eu até estava brincando que eu passei a valorizar infinitamente mais os profissionais do ramo, porque dá bastante trabalho. Dá. E é um desafio diário, viu? Exatamente. Então, assim, no seu caso, né, o que você está buscando, essa criadora de conteúdo digital, envolve isso e dá muito mais trabalho. Agora, se comunicar, não necessariamente você precisa fazer isso. É óbvio que vai vender mais. Quanto mais você se comunicar, quanto melhor você se comunicar, mais você vai vender. A Coca-Cola pode ser que seja o refrigerante favorito de todo mundo. Mas se lá atrás ninguém soubesse, não começava. Alguém descobriu, ou eles mesmos começaram a fazer a divulgação deles e começou a aparecer, né? Tudo é assim. A gente vê aí
Os esportes mesmo são movimentados por patrocínio. Hoje a gente assiste futebol, é empresa de aposta, né? Bets, as bets que a gente fala. E elas estão em tudo. Por quê? Porque ali o público delas está muito firme ali no futebol. Porque o cara fica assistindo o jogo e apostando que aquele lance vai ser gol, aquele lance vai para fora e tudo mais. Então nada melhor que o cara estampar a camiseta do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, ali com a marca dele. Pô, o cara vai apostar, pô, tá vendo? Pô, vou entrar nessa aí mesmo e vou apostar. É assim que é o marketing, né? Assim que é a comunicação, pura e simplesmente, né? Bom, então da minha parte acho que era isso. Não sei se você tem algo mais a acrescentar. Acho que eu já tomei um super tempo seu, não sei nem. Não tem tempo. Eu preciso buscar meu filho na escola daqui a pouco só. Precisamos. Mas quem assiste o podcast Mundo Empresarial já me viu falando isso várias vezes. Ai, agora eu preciso buscar meu filho na escola, mas dá tempo, hein? Precisamos. É isso, eu acho que, né, se eu fosse deixar uma dica para todo mundo, resumindo bem, é assim, procure se comunicar bem, procure estar atualizado nas tendências de mercado, né, quais as formas de comunicar que são melhores, existem as de sempre, que é uma boa foto, né, ainda é muito em alta, um bom vídeo, uma boa marca, uma boa fachada. A comunicação ela tem que ser algo leve e ela tem que mandar o recado, né? O exemplo que eu falei agora da Coca-Cola. Você vê a marca Coca-Cola só pelo desenho, já se remete você a tomar um refrigerante Coca-Cola, né? Então, a dica que eu dou é essa. Procure se comunicar e tenha muito entendimento quem você quer atingir. Você quer atingir o público mais novo, um público mais velho, todos os públicos. Tenha esse entendimento, que aí você vai acertar melhor. Mas, se você tiver em dúvida, procura a gente aqui na Global Media, que a gente te ajuda a se comunicar também. Eu super acho perfeito esse merchan aí, porque eu, sinceramente, acho que vocês dão, assim, um suporte que eu não consigo me ver tendo essa assessoria. Nem é sua área, né? A sua área não é essa. A sua área está se tornando essa. Mas o que eu sempre falo para os nossos clientes é esse. Você tem que se preocupar com o seu produto, com o seu serviço, não com o marketing. Você pode até se preocupar, mas não necessariamente você precisa saber fazer. Eu tenho um contador aqui. Eu não sei fazer toda a parte técnica. Eu tenho advogada. Eu tenho a pessoa que me aconselha na parte jurídica. No seu caso, entendeu? Eu sou uma conselheira você jurídica, é minha conselheira. Né? Você é o meu Tom... Como que é o nome dele mesmo? Do Poderoso Chefão? Tom... Ah, meu Deus. Quem assistiu o Poderoso Chefão sabe quem é o conselheiro. Que o nome dele não é Corleone, o Tom ele é adotado. Você é minha conselheira aqui, você me dá os conselhos jurídicos e tudo mais. Nós temos o Sidney, o Dr. Sidney, que é o nosso advogado, já nos defendeu em causas. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter esse profissional e eu tenho que cuidar do meu serviço, do meu trabalho. Eu tenho que saber fazer isso aqui, tudo que eu tô falando, eu tenho que saber fazer, né? Uhum. É isso. Tom Hayes. É o Tom, que é o conselheiro. É o conselheiro. Ele é o filho adotivo, né, do Michael, do Vitor Corleone. Você sabe que você já deu, só para finalizar aqui, eu sempre faço aquelas perguntas, né? Qual que é o seu podcast favorito? Qual que é o seu podcast favorito? Mundo empresarial, né? Eu vou falar por você agora. Qual que é o seu podcast? O segundo é o CadraCast. Qual que é o terceiro podcast favorito seu? O podcast do Mundo Empresarial, ele é um motivo de orgulho para mim, obviamente, porque foi algo que a gente conseguiu tirar do papel, deu muito trabalho, a gente não sabia que ia dar tanto trabalho, mas deu muito para fazer bem feito, né? Modestamente falando, para fazer bem feito, para fazer com uma boa imagem, com um bom cenário, para montar esse cenário do maior trabalho. O seu também... Obrigada. É muito legal, porque também dá muito trabalho fazer, né? Mas eu tenho fases, né? Eu tenho fases. Tem época que eu gosto mais de ver coisas sobre música. Ultimamente eu tenho visto muita coisa sobre carro. Então eu tô assistindo muito podcast do setor automotivo. Então pessoas falando sobre carros, marca de carro, motor de carro, tipos de carro. Eu tenho gostado muito disso. Eu gosto muito de esporte, então eu assisto muito podcast de Fórmula 1, de futebol e tudo mais. Mas eu adoro a forma de se comunicar do podcast, eu gosto muito. Eu acho que eu era uma pessoa carente desse tipo de coisa, porque eu gosto de pôr algo para ficar ouvindo e ficar ouvindo as pessoas conversarem lá. E não tinha só o rádio, né? Agora o podcast tem, e de todos os assuntos, então... Um
livro que você se recorde, que você super indica? Olha, o livro que eu tô lendo agora, eu indico, mas talvez as pessoas vão me interpretar mal, mas não me interpretem mal. É sobre a ascensão e a queda do comunismo, mas eu não vou lembrar o nome do autor. Eu tô lendo esse livro, mas eu não sou comunista, tá? Mas por que eu tô lendo esse livro? Porque justamente ele fala a ascensão e queda. Então me chamou a atenção, justamente por conta dessa época que tá tudo muito polarizado, tudo muito... cada um falando, e é muito esse assunto, né? A direita e a esquerda. Eu já li... né, o Marx, né, na época da faculdade, um professor, né, me deu esse livro pra gente ler, mandou a gente ler esse livro, teve prova desse livro, né, e eu tô lendo esse livro e eu tô achando muito legal porque ele conta toda a história de como surgiu, de como cresceu, de como virou essa coisa tão grande que virou e caiu a União Soviética e tudo mais. Então, assim, até mesmo para quem não tem muito conhecimento, né, do que é a esquerda, do que é a direita, do que é comunismo, do que é socialismo, do fascismo e tudo mais, ele não fala assim, o comunismo é bom, ou ele fala assim, o comunismo é ruim. Ele só fala, o comunismo nasceu assim, cresceu assim e caiu assim, né? Então eu recomendo, principalmente nessa época, muita gente não sabe exatamente o que é comunismo, fala, você é comunista, não sei o quê, às vezes a pessoa nem sabe, então, assim como tudo eu recomendo estudar, mas esse é um livro muito esclarecedor e bem simples de ler, assim, é grande, é desse tamanho, mas é uma fonte de conhecimento político muito importante, muito interessante. Então, acho que é isso. Deixo meu super agradecimento por você vir aqui dar umas dicas de conteúdo de Falamos marketing bastante. Digital, até porque é algo que hoje é um pouco fora da nossa vida no direito. Acho que a gente sai da faculdade pensando que nós não podemos vender. Como você falou do marketing, vem essa ideia de venda e a gente sai meio que doutrinado da escola que a gente não pode vender, que o nosso serviço ele tem que se vender porque somos bons. Então, aquele que me contratou sabe que eu sou boa e aí ele me indica para outra pessoa e a gente não consegue pensar em nenhuma forma de marketing digital. Às vezes já assemelha aqui para a OAB, pensando nas restrições da OAB e tem esse receio. Então, é muito bom ter vocês que assessoram com essa parte de marketing digital e saber que a gente pode fazer conteúdos informativos que são interessantes para o público e que, de certa forma, evidencia a nossa imagem, coisa que não teríamos se não tivesse o mundo digital. Vocês podem se comunicar, isso é fato. Vocês podem e devem se comunicar. Então, deixo o meu agradecimento especial, até porque vocês têm feito essa parte de marketing digital na nossa vida. Estou adorando, que bom, isso que importa. Super recomendo. Inclusive, foram os idealizadores aí do CadraCast, também agradeço por isso. Agradeço por toda essa parte que vocês fazem na minha vida, de falar, não fale isso, não é legal. Fale isso que é muito legal. Porque você nos dá a liberdade disso. Lembrando, né, que você nos dá a liberdade de opinar sobre os seus conteúdos. Né? Sempre temos essa liberdade. Afinal de contas, a gente contrata ou vem ter uma parceria com uma pessoa capacitada para a gente usar os conhecimentos dela, né? Não impor os nossos. Pelo assim menos é a minha visão. Do direito é a mesma coisa. Quantas coisas eu perguntei de mundo jurídico para você? Eu não sei. Eu procurar no Google, eu até acho a resposta, mas às vezes a resposta que tá ali não é exatamente correta, né? Então eu prefiro falar com uma pessoa que eu considero uma fonte confiável. É a mesma coisa. Então é isso. Deixar o meu agradecimento à Global Mídia, ao mundo empresarial que aqui colaborou muito também e vem colaborando, está aqui conosco hoje em mais um episódio de colaboração, digamos parceria. assim, mais uma parceria. Deixar mais uma vez o meu agradecimento, então, ao André Tavares, a toda a equipe da Global, porque não são poucos que nos auxiliam aqui, ao Beto, ao Samuel, ao Lucas, Raíssa, Tati, são tantos nomes que Vixe, ele sabe. Acho injustiça não citar todos, mas vou fazer o E Companhia, porque a companhia é bem grande. Também deixo meu agradecimento especial aqui à Iriana Conceito, porque ela vem me auxiliando muito, colaborando com os looks. Também vai vir dar uma dica aí de como se vestir para as mulheres que têm esse interesse em conhecer essa parte. A Bruna Tatin, que vem fazendo aqui as minhas maquiagens para o podcast. E acatando aqui mais uma vez a opinião do nosso amigo, vocês têm
que estar apresentável, então graças às duas eu estou apresentável, então eu deixo meu agradecimento imenso e especial às duas. O canal de todos eles, enquanto eu fui falando, vai aparecer aqui embaixo, porque além de tudo eles são uma produtora incrível. Então, acho que é isso, gente. Obrigada. Nós já sabemos que nós temos uma fã aqui, né? A Cadra é nossa fã. Cadra fã. Que bom. Feliz. Muito obrigado, né? Obrigado a todos aí que acompanharam. Obrigado às parcerias, né? Iriana Conceito, a Bruna Tatim, né? Bruna Tatim. Falou. A Iriana eu sei que vai estar aqui, então é muito boa. Essa parceria que vocês fazem é muito importante para ela que está criando esse conteúdo, e tenho certeza que ela está criando um conteúdo muito sério e muito importante, muito legal. Tá faltando isso, né? A gente, até aqui na Global, nós estamos nos especializando em comunicação para advogados, e você está sendo um grande aprendizado para a gente também, e é muito importante isso, porque é um setor que a gente vê que é muito carente de se comunicar, né? Então, parabéns pelo seu trabalho e obrigado pelo convite. Muitíssimo obrigada. Um grande beijo para todos e até o próximo.